Oi, chegamos, sejam muito bem-vindos. Eu tô feliz de estar de volta depois de uma folguinha no feriado, né? Eu sou Vivi Costa e eu te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e no mundo também, se de alguma forma afetar a nossa vida. É muito bom ter a sua companhia. Vamos começar? Vamos trazer alguns dos destaques dessa segunda-feira, semana começando, né? Os nossos repórteres já estão aqui, todos posicionados. Um homem morreu depois de correr atrás de um ônibus, ser atropelado em cheio. Bruno Silveira. Esse caso aconteceu aqui no Pedregal, Vivi, ontem por volta das 6 da tarde. Câmeras de segurança, aquela câmera ali atrás, flagrou esse acidente trágico que resultou na morte desse senhor. Ele tenta entrar no ônibus, o motorista arranca, ele tenta seguir por alguns passos, é atropelado e acaba morrendo no local. A gente volta já já para trazer mais detalhes e informações sobre esse caso trágico. Meu Deus, que horror! Até já, Bruno. E outro caso chocante na edição de hoje é o do casal que tentou impedir que uma mulher fosse agredida, acabou sendo espancado por um grupo de pessoas em Planaltina. Maicon Leão. Pois é, Vivi, eles chegaram nesse local e essa moça estava sendo agredida ali por vários homens. Claro, ficaram chocados com a situação, tentaram ajudar, mas a intervenção provocou uma revolta. E aí cerca de 20 homens partiram para cima do casal, que precisou sair de lá correndo e procurar abrigo em uma base do DR. O carro deles foi praticamente destruído. Daqui a pouquinho eu trago detalhes desse caso. Um absurdo, né? Até já, Maicon. E em Vicente Pires, uma criança de 6 anos foi vista pelos vizinhos gritando na janela que estava com fome, depois que a mãe saiu para uma festa e deixou ela sozinha em casa, trancada em um quarto. Kátia Gomes. Viviane, essa criança foi encontrada no domingo, mas ela estava presa dentro do quarto desde sexta-feira. Isso porque a mãe saiu para uma festa e não voltou para casa. Ela foi presa. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso. Combinado, até já, Kátia. E você aí, hein? Tá difícil pagar as contas? Faça a sua parte e se apegue a Santa Edviges. Hoje é dia da padroeira dos endividados e vai ter missa, já está tendo desde cedinho, de hora em hora, para reforçar o pedido, para resolver os problemas. Vamos falar ao vivo, daqui a pouquinho trazer os detalhes para vocês. Participe comigo do jornal mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que já está aqui na tela, 996232421. Por aqui a gente consegue interagir. Você também pode mandar mensagem pelo nosso Instagram, nossa rede social aqui, olha, @SBT Brasília. E ali pelo Instagram, você manda, não, na verdade pelo WhatsApp, você manda uma mensagem, inclusive comentando alguma reportagem aqui ao longo do jornal, que eu trago ao vivo aqui, cito o seu nome, de onde você é, que assim eu fico sabendo o que você está achando, então, das notícias. Manda também aquela foto assistindo ao jornal, conta de onde você é, o seu nome, eu quero estar cada vez mais perto de você. E também a sua sugestão de reportagem, viu? A sua voz é muito importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro. Vem comigo, já estamos no ar. E olha, uma família do Gama luta para trazer de Londres o corpo de Christopher Guedes, de 26 anos. A gente começa com essa notícia, né? Ele morreu depois de ser atropelado por uma viatura da polícia que teria furado o sinal vermelho e invadido a pista onde ele estava com a moto dele. E aí o custo para o translado do corpo lá de Londres até São Paulo é alto, é mais de R$100 mil e a família não tem condições. Para eles também houve negligência no atendimento ao Christopher, porque eles disseram que ele não foi socorrido com rapidez. Vamos ver. A faixa no campo de futebol faz parte das homenagens. Nesse domingo, amigos e familiares se reuniram no local que era um dos preferidos do atleta amador para manifestar e pedir justiça. O sonho de uma vida melhor foi o que levou Christopher Guedes, de 26 anos, e a esposa para a Inglaterra há pouco mais de um mês. Por mais de um ano, Chris juntou parte de tudo que ganhava para custear a viagem e as primeiras semanas em Londres até conseguir se estabilizar. Depois que ele casou, ele começou a nutrir esse sonho de ir lá para fora novamente. Porque na cabeça dele, se ele fosse para lá, ele ia ajudar a gente aqui mais rápido. De lá, ele compartilhava com a família os momentos que vivia
e as diferenças entre os países. Mas na última quinta-feira, segundo a família, uma viatura da polícia furou o sinal vermelho, invadiu a pista contrária e atingiu a moto em que Cris estava. Para a família, houve negligência no socorro. Fica um sentimento de impotência, né? Impotência da gente não estar lá e não poder fazer nada, e de revolta. De revolta porque sabe que aqui no Brasil, se fosse um britânico aqui, as regras seriam outras. Até com o hospital particular aqui, se você sofre um acidente, o hospital, por lei, é obrigado a te dar os primeiros socorros. E lá eles levaram ele para o mais distante. Até o final de semana, a família ainda nem sabia em que condições Cris deu entrada no hospital. Se a gente tivesse pelo menos acesso ao que foi realizado, a gente ficaria mais tranquilo de como que realmente tinha acontecido, de como foi o tratamento, se teve algum tipo de negligência ou não, né, em relação a isso. Só que nem isso a gente tem acesso. E segundo informações que eles informaram pra gente, a gente depende, não é que nem aqui no Brasil. Eles precisam fazer uma autópsia, o médico legista, ele avalia esse corpo e só depois dessa autópsia que é realizada no corpo é que ele emite o atestado de óbito. Diferente da nossa legislação aqui, né? Na qual o médico que estava lá presente na situação e tudo mais, no momento que o paciente vem a óbito, né, já é declarado com as causas, né, que ocorreram ali o ocorrido. E é isso que me deixa mais angustiante, né? É não saber o que é que de fato aconteceu ou como que realmente aconteceu, se procederam da maneira certa. A esposa, que está em Londres, ainda não teve acesso aos documentos nem aos celulares que estavam com Cris no momento do acidente. Eles procuraram o governo brasileiro no país, mas foram informados pelo consulado que poderiam apenas orientar sobre os procedimentos. Segundo a família, o governo inglês pode custear o traslado, mas a polícia precisa assumir a responsabilidade pela morte do rapaz. Um processo demorado. A gente está vivendo uma angústia na qual, tipo assim, a gente não sabe como proceder. E quanto mais demora, quanto mais espera, mais esse sofrimento, né, vem aumentando cada vez mais pra gente. A gente, né, pede para que, já que eles alegaram, né, que tem um órgão lá responsável pelas investigações, que não seja, né, a polícia de fato, né, que aconteceu o delito, que pelo menos eles, né, vejam essas provas, puxem essas câmeras, porque se eles quiserem, eles podem agilizar isso, né, e resolver logo esse tipo de situação. Tanto que a gente não está nem preocupado com questão de indenização, com questão de a gente quer o corpo dele, a gente quer isso, a gente quer pegar ele e despedir, ter ele e poder enterrar. Essa questão assim, de provas e tudo mais, a gente resolve mais tarde. O valor para trazer o corpo até São Paulo passa dos R$100 mil e a família não tem condições. Além do corpo, eles querem trazer a mulher de Cris, que agora está sozinha no país. Nossa, que situação difícil, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso para atualizar para vocês. E por aqui também teve um atropelamento, um caso sério que câmeras mostraram exatamente como foi que aconteceu. A gente vai acionar agora o repórter Bruno Silveira, que tem os detalhes de um atropelamento fatal lá no Novo Gama, na região ali do Pedregal. Imagens, inclusive, do circuito de segurança mostram que a vítima ela tentava embarcar no ônibus, mas não conseguiu, acabou sendo atropelada pelo veículo. Uma situação que a gente tenta aqui pelas imagens entender, né? Se houve uma irresponsabilidade, o motorista desse ônibus, ele foi ouvido, Bruno? Boa tarde para você, bem-vindo. Oi, Vivi, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Sim, logo depois desse caso, tanto o motorista desse ônibus quanto o cobrador, eles foram ouvidos pela Polícia Civil aqui do Novo Gama, que está investigando esse caso. Inclusive, a gente consegue ver a movimentação de alguns agentes da Polícia Civil aqui agora, indo nos comércios, tentando pegar mais câmeras de segurança, conversar com alguns comerciantes. Só que como esse caso, Vivi, ele aconteceu ontem, um domingo, por volta das 6 da tarde, o comércio aqui estava praticamente todo fechado. Então esse trabalho de investigação da Polícia Civil ainda vai demorar mais um pouquinho, porque eles precisam primeiro coletar ali mais algumas informações iniciais. A gente tem essas imagens dessa câmera de segurança, que eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Cláudio Rubens dar um giro aqui comigo. A gente está exatamente no local onde esse senhor estava ontem. Aqui é um ponto de ônibus no cruzamento da rua 16 com a 49, aqui na quadra 419, no Novo Gama. A gente está vendo até aqui, ó, um ônibus passando. Esse senhor, ele estava esperando aqui nesse local
local. E aí as imagens mostram o ônibus parado, ele vai em direção à porta do ônibus para tentar entrar e aí ele se agarra na porta do ônibus. Nesse momento, esse motorista, ele arranca em direção ao sentido dessa rua aqui. Esse senhor ainda tenta argumentar com ele, pedir para ele parar, pedir para ele abrir. As câmeras de segurança mostram isso. E aí esse senhor vai tentando acompanhar o ônibus. À medida que esse ônibus vai acelerando, esse senhor vai perdendo ali as forças, não consegue acompanhar, até o momento em que ele se desequilibra e cai. Exatamente naquele ponto ali. E aí, nesse momento em que ele perde o equilíbrio, Vivi, esse ônibus infelizmente passa por cima desse senhor de 68 anos que acabou sendo atropelado pela roda traseira desse ônibus e infelizmente veio a falecer nesse local. A gente conversou com muitos moradores que estão aqui, inclusive tem um pessoal na parada de ônibus, eles estão reclamando, Vivi, que aqui os motoristas, eles não respeitam os pedestres. Então esse caso que aconteceu com esse senhor é muito típico de acontecer aqui com esses moradores que precisam do transporte público. Eles reclamam que os ônibus demoram, que não tem segurança, que o motorista não espera muitas vezes eles descerem ou então embarcarem. O ônibus geralmente está em movimento, então assim, é uma reclamação muito forte desses moradores aqui, Vivi. Ô Bruno, nossa, mas as imagens ali, na verdade, assim, são chocantes, porque a gente observa que parece que ele chega a falar ali, né, com o motorista, ou ele tenta ali naquela porta, para poder, na primeira porta, né, na porta da frente, para poder falar com o motorista, de repente ele acelera e aí acontece essa tragédia, meu Deus do céu. Olha só, o que a empresa de ônibus falou sobre esse caso? Bom, a gente está agora, se a gente perdeu aqui o sinal, se o Bruno não está me ouvindo nesse momento, mas a gente vê aí justamente imagens do momento em que tudo aconteceu. Inclusive, há ali testemunhas, né, que estavam passando pelo local e aí pararam ali para ajudar. Mas olha só, ele para, ele tenta ali falar com o motorista, se agarra ali na porta e continua. Bom, a gente não sabe exatamente, né, ali nesse momento, se a porta já estava fechada, o motorista não estava vendo ali que ele estava tentando subir ainda, e aí de repente ele acelera, mas acelera ali com uma velocidade, né, já alta, porque acontece assim que foi fatal. Bruno, eu acho que a gente retomei o contato aqui com você. Agora sim, Vivi, eu estava ouvindo, você tinha perguntado sobre uma informação da empresa de ônibus. A gente procurou a Tágua Tour para comentar sobre esse incidente, mas até a hora da gente entrar aqui no jornal para trazer esse caso, a gente ainda não tinha recebido nenhum posicionamento oficial sobre esse incidente. Então a gente deixa o espaço aberto aqui, caso eles ainda queiram se manifestar, trazer um posicionamento sobre todo esse caso, para a gente poder então ouvir o lado deles também. E Vivi, olha, a gente está aqui nessa região, como eu falei há pouco, tem agentes da Polícia Civil ouvindo os comerciantes aqui, só que muitos deles não estavam trabalhando. Como você mesmo mostrou no vídeo, a gente vê que na hora que esse senhor é atropelado, alguns homens que estavam aqui, a gente consegue ver 3 homens, vão socorrer esse senhor e inclusive, Vivi, as marcas desse acidente ainda estão aqui na rua. A gente está exatamente no ponto onde esse senhor foi atropelado e aqui no asfalto a gente consegue ver ainda as marcas de sangue do atropelamento desse senhor. Depois que ele foi atropelado por esse motorista de ônibus, o motorista, ele parou o coletivo cerca de 100 metros para frente aqui no final dessa rua. E aí, essas pessoas que presenciaram o acidente prontamente já acionaram o corpo de bombeiros que veio prestar os primeiros socorros a esse senhor. Quando chegaram aqui, verificaram infelizmente que ele já estava sem vida e aí então foi acionada a Polícia Civil, a Polícia Militar para isolar o local, a Polícia Civil fazendo todas essas investigações. A gente conversou com os delegados aqui do Novo Gama, mas como esse caso está muito recente, a gente vê os agentes aqui também ainda fazendo as investigações preliminares, então eles ainda não têm nenhuma resposta, nenhuma informação concreta que possa explicar o que aconteceu nesse caso. Eles já ouviram o motorista e o cobrador que estavam nesse transporte, mas que ainda precisam averiguar outros fatores. Então a gente não consegue explicar, por exemplo, se foi um momento de desatenção desse motorista, se foi alguma discussão prévia, alguma coisa que tinha acontecido antes. Então assim, Vivi, a Polícia Civil aqui do Novo Gama vai continuar essas investigações. Já ouviram o motorista e o cobrador, provavelmente vão ouvi-los outra vez para maiores esclarecimentos dentro dessa investigação, para tentar entender os motivos que culminaram então nesse acidente trágico que terminou infelizmente com a morte desse senhor de 58 anos ontem atropelado por esse ônibus. Vivi.
Zé, e olha, tem até um detalhe, vendo aí as imagens e onde você está, ali não era uma parada de ônibus, né? O ônibus estava parado, mas agora me dá a impressão que ele estava parado ali justamente no cruzamento. Não sei se ele estava esperando ali, né, ver se podia realmente atravessar. E aí, depois disso, esse senhor chega ali para poder tentar conseguir subir. Então, assim, realmente é uma investigação que está em curso, né? Até para entender melhor do próprio motorista, porque talvez ele realmente não tenha visto, porque podia estar olhando para o outro lado ali para saber se ele poderia passar por esse cruzamento ou não. Mas, de fato, aí, nessa região onde você está, não tem mesmo uma parada de ônibus, né? Olha, Vivi, eu vou pedir para o Cláudio dar um giro aqui com a gente, porque aonde a gente começou esse link, Cláudio, mostra ali pra gente, por favor, ali onde aquele pessoal tá parado, Vivi, lá onde a gente consegue ver onde aquele senhor tá, aquele cruzamento amarelo ali é sim uma parada de ônibus. Não tem a estrutura adequada para formar uma parada de ônibus, mas a gente consegue ver que ali é um ponto de embarque e desembarque de passageiros. Antes da gente entrar no ar, a gente viu alguns ônibus aqui pararem para embarcar e desembarcar passageiros, e a gente ouviu a reclamação deles, é sempre a mesma, que os motoristas às vezes não respeitam os passageiros, o transporte público vem sempre muito cheio. Então, assim, Vivi, acidentes com pedestres, com passageiros nos ônibus aqui não são novidade. Infelizmente teve mais esse acidente com vítima agora, mas aonde esse senhor foi atropelado ontem é sim uma parada de ônibus, não tem a estrutura adequada para ser uma parada de ônibus, mas tem ali uma placa e é onde comumente então os veículos do transporte coletivo param para pegar os passageiros que precisam então seguir a sua rotina. E ontem, infelizmente, esse senhor acabou falecendo bem aqui nesse lugar onde a gente está, depois de ter sido atropelado por esse ônibus. Obrigada pelas informações, Bruno. Vamos acompanhar então aí o desenrolar dessa investigação e também nossos sentimentos à família. Até já, Bruno. Agora me conta uma coisa, hein? Você tá aí com as suas contas atrasadas ou tá suando para fechar o mês no azul? Tá difícil, né? Mas vou te contar uma coisa, se apega a Santa Edviges, porque hoje é o dia dela. São muitos os relatos de pessoas que conseguiram se livrar das dívidas com uma ajudinha da padroeira dos endividados. E aí, desde cedinho, os devotos estão arrumando um tempinho no dia para poder participar da missa lá na 905 Sul. E é para lá que a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Kátia Gomes. Oi, Kátia, conta pra gente. Olha, eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte, né, pessoal? Mas assim, uma forcinha da Santa também ajuda, né? Tem muita gente por aí. Boa tarde pra você, bem-vinda. Oi, Viviane. Sim, claro, uma forcinha da Santa sempre ajuda. E olha, a movimentação aqui na igreja foi bastante intensa durante toda a manhã, né? Porque ao todo serão celebradas 15 missas. Mas vamos falar então um pouquinho, né, da história da Santa Edviges. Por que ela ficou conhecida como a Santa dos Pobres e também dos Endividados? A Santa Edviges, depois que o marido dela e os filhos morreram, ela foi morar em um mosteiro. E tudo que ela tinha, todo o dinheiro dela, ela começou a ajudar as pessoas pobres. Ela construiu hospital, construiu igrejas, construiu escolas e tinha uma característica também nessa ajuda que ela dava para as pessoas. Ela ajudava aquelas pessoas que tinham sido presas porque não conseguiam pagar dívidas. Então ela pagava a dívida dessas pessoas e elas acabavam sendo liberadas da prisão. Então ela ficou conhecida por isso, né? Por ajudar pessoas endividadas. Por isso que hoje ela é conhecida como a Santa dos Pobres e dos Endividados. Bom, eu dei uma palhinha, né? Mas quem entende melhor e pode conversar comigo sobre esse dia e a programação especial é o padre Ildefonso Braz, que está aqui ao meu lado. Ele é o pároco da paróquia Santa Cruz Santa Edviges, que fica aqui na 905 Sul. Padre, muito obrigado pela sua participação. Hoje é um dia, né, bastante especial aqui na igreja. Celebração de missa, desde cedinho a igreja bastante lotada. Qual que é a programação? Muito bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Então, um dia muito alegre, festivo, especial, um dia que foi preparado com um novenário. Então, durante 9 dias, viemos meditando sobre a vida de Santa Edviges, preparando o nosso coração para esse dia festivo dedicado a ela. Como você bem falou, ela é conhecida como a protetora dos pobres e endividados. E Santa Edviges viveu no século XII, final do século XII, início do século XIII, casou-se com um duque, então alguém muito bem sucedida, financeiramente falando, mas ela não quis apropriar-se disso só para ela mesma. Então,
com as riquezas, com os bens materiais que ela tinha, e sensibilizada, né, pela dor, pelo sofrimento dos pobres e endividados, ela então começou a partilhar os bens que tinha para resgatar essas pessoas dessa situação difícil. E a nossa paróquia tem um privilégio, uma graça muito grande de poder contar com parte de Santa Edviges aqui, que a gente chama de relíquia. Então, um fragmento do osso de Santa Edviges está aqui no relicário para veneração das pessoas, e nós acreditamos, né, como algo sagrado, através do uso dessa relíquia, que a gente pode obter de Deus graças e bênçãos. Eu sei que a missa vai começar daqui a pouquinho, mas será que a gente consegue ir lá e mostrar esse altar que foi montado para Santa Edviges? Olha, acabou uma missa agora, não foi? Encerrou agora há pouco, meio-dia agora, né? É meio-dia em ponto agora. Vai começar uma outra missa e assim vai acontecendo durante... Bom, a gente acabou perdendo o contato ali agora com a Kátia. Vamos ver se depois a gente consegue retomar. Conseguimos? Porque agora vai começar uma missa, porque como a gente falou, de hora em hora tem missa lá na igreja, na 905 Sul. Pode mostrar, contar pra gente aí como é que vai ser. Continua, por favor, Kátia. Estará sobrevoando aqui o pátio da igreja e proporcionando uma chuva com pétalas de rosas. E às 19 horas teremos a presença da Guarda de Honra do Exército, homenageando Santa Edviges também. Eu vou mostrar para vocês como que a igreja, né, já está bastante cheia, né? Para esse horário de meio-dia, a igreja dá para dizer que está cheio. Inclusive tem um espaço reservado aqui também. Vocês estão vendendo lanches, quem quiser participar também. Exatamente. Barraquinhas com as comidas, com os artigos religiosos. Então, uma estrutura toda preparada para acolher os fiéis devotos de Santa Edviges, peregrinos vindo de longe, de perto. Olha, Viviane, que eu tinha te falado do altar, né? A relíquia da Santa Edviges, vou pedir para o Magno mostrar para vocês, fica exatamente ali, foi um espaço, a relíquia foi um espaço montado justamente para essa relíquia, né? Pedir para o Magno acompanhar a gente. Será que a gente pode passar? A missa ainda não começou, não vai começar daqui a pouquinho, mas a gente atravessa aqui rapidinho para a gente mostrar para os telespectadores, porque é interessante, né? Tem gente que não sabe. Exatamente, ali no relicário está presente um fragmento do corpo de Santa Edviges e que a gente guarda, né, com muito carinho, venera inclusive esta parte do corpo dela, e através dessa devoção a gente espera obter graças e bênçãos de Deus. Deixa eu tentar falar aqui com algum fiel para saber se tem uma história de fé que já pediu, fez algum pedido especial para Santa Edviges e ela já atendeu. Licença, eu posso atrapalhar um pouquinho a senhora. A senhora tem alguma história com a Santa Edviges? Algum pedido que a senhora fez, ela atendeu? Não, só venho sempre agradecer, porque o Deus é sempre providente na minha vida e, de acordo com a devoção, eu gosto de frequentar a paróquia, cuja padroeira é aquele que eu estou invocando. Mas eu não tenho, graças a Deus, não tenho nenhuma dívida, só venho agradecer porque Ele tem me mantido sempre de acordo com minhas necessidades. Certo, então deixa eu tentar falar com mais algum fiel aqui que veio participar dessa missa especial. Tudo bom com vocês? Estou fazendo uma reportagem ao vivo aqui no SBT Brasília. Vocês têm alguma história com a Santa Edviges? Já fez algum pedido? Precisou da ajuda dela e ela ajudou? Sim, nós tínhamos uma cachorra e a cachorra sumiu no dia 8 de fevereiro. E nossa filha, muito criança, ela falou: mãe, se nossa cachorra estiver viva ainda, ela voltará no dia de Santa Edviges. Santa Edviges trouxe a cachorra no dia 16 de outubro do mesmo ano. Então ela ficou 6 meses desaparecida, no dia dela ela voltou. Santa Edviges nos trouxe isso para de volta. A senhora é devota? Demais. O senhor também? Também, todo ano a gente vem à Santa Missa aqui e só para agradecer, porque ela já deu tudo de bom para a gente. Maravilha. Alguns relatos de fiéis. Vou finalizar aqui com o padre, então, quem quiser participar de alguma missa, qual que é o último horário de missa hoje? A última missa será celebrada às 20 horas. Então queremos convidar todos vocês, fiéis católicos de Brasília, das cidades satélites e do entorno também, venham prestigiar esse dia dedicado à Santa. Com certeza Deus tem algo muito especial para revelar no seu coração. Padre, eu perguntei para algumas pessoas aqui se tem história
com a Santa de Virgens. O senhor, claro, sabe, acompanha. Tem muitos relatos? Muitos relatos, várias pessoas obtendo graças e bênçãos através da veneração desta santa. Claro, quem concede o milagre é sempre Deus, é Jesus, mas os santos são intercessores. E a gente encerra aqui acompanhando, né? Vai começar mais uma missa, agora essa é a missa de meio-dia, Viviane, então eu vou encerrando por aqui para a gente não atrapalhar a missa, tá? Eu volto com você no estúdio, então fica aí o convite, quem quiser participar vai ter missa durante todo o dia. A igreja fica aqui na 905 Sul. Ai, obrigada pelas informações, Kátia, que legal a gente vendo aí então, né, o início da missa, como a Kátia estava trazendo aí pra gente, missa de hora em hora. Vocês viram, né, que Santa Edviges, olha, é a santa dos endividados, o pessoal vai pedir, mas tem muita gente que vai agradecer também, né, porque tá conseguindo pagar tudo. E Santa Edviges está de olho em tudo, porque teve ali até em relação ao cachorrinho que estava sumido e foi encontrado justamente nesse dia. Então, se você tem algum pedido, aproveita para ir lá no 905 Sul, tem missa de hora em hora até 7 horas da noite. Até mais, Kátia. Obrigada. Bom, e vamos então continuar aqui com os outros nossos assuntos, porque é o seguinte, um traficante e um adolescente foram detidos pela PM depois de perseguição na EPNB. Eles arriscaram as próprias vidas e de outros condutores seguindo em alta velocidade pela contramão. Aí numa moto, os dois vendiam drogas na Candangolândia. Depois de serem flagrados pelos PMs, eles não obedeceram a ordem de parada e aí fugiram pela EPNB. Olha aí, a gente vê as imagens agora dessa fuga. Num determinado momento, passaram pelo canteiro central, seguiram pela contramão e foram acompanhados ali, né, pelos policiais. Um risco danado. Segundo a PM, a perseguição durou ali em torno de 15 minutos. O adulto foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia e vai responder por tráfico de drogas. O adolescente foi para a DCA. Gente, que risco. Imagina o desespero ali dos motoristas sem saber o que estava acontecendo. De repente, um carro na contramão e o risco também de acontecer um acidente ali sério. Bom, e uma loja de materiais de construção foi assaltada no sábado à tarde. 3 homens teriam entrado armados no estabelecimento comercial, rendido o gerente e empregados e levado dinheiro, cartões, aparelhos celulares dos funcionários. O repórter Maicon Leão, ele está lá no local e traz mais informações para a gente. Oi, Maicon, boa tarde para você, bem-vindo. Policiais militares do BOP, então, estavam de folga, mas aí, né, um policial, na verdade, ele viu esse trio fugindo, conseguiu ajudar as vítimas? Conta aqui pra gente. Pois é, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. O que esses criminosos não esperavam é que depois de sair dessa loja aqui de materiais de construção, justamente correndo por essa rua aqui, Vivi, eles chegaram a passar pelo menos umas 2, 3 ruas, entraram inclusive numa rua sem saída ali para baixo e acabaram se deparando com esse policial militar do BOP de folga. Ele estranhou aquela situação, deu a ordem de parada, mas eles não obedeceram, Vivi, e pior, atiraram contra o policial. Ele acabou revidando, acertou um dos criminosos, que acabou deixando um revólver calibre 22 caído ali na rua, mas conseguiu fugir a pé. Então uma viatura foi acionada e eles começaram a fazer o patrulhamento aqui na região. Para quem está em casa entender, Vivi, essa loja aqui foi o alvo dos criminosos. Era por volta de 3 horas da tarde de sábado, entraram 2 deles aqui, se passando primeiro por cliente. Um deles chegou, entrou, fez o trajeto, deu aquela vistoriada na loja ali para dentro. Enquanto isso, daqui deu sinal para que o segundo entrasse e aí começasse a render as pessoas que estavam aqui. As câmeras de segurança da loja, Vivi, são várias, mas nem isso inibiu a ação dos criminosos, que os 2 armados tocaram o terror aqui dentro. Tinham funcionárias nessa parte de cá e também ali do outro lado, outros vendedores e uma família, Vivi, inclusive com uma criança negociando uma das vendas ali. E aí esses criminosos armados, tocando o terror, permaneceram aqui dentro, Vivi, por cerca de 5 minutos, a todo tempo mostrando as armas, rendendo
tanto funcionário, cliente, quem é que fosse que estivesse aqui dentro, obrigaram inclusive as pessoas a deitarem no chão. Uma das funcionárias, Vivi, chegou a ficar deitada bem nesse corredor aqui no chão, enquanto os criminosos falavam, não é para mexer, e aterrorizava e exigindo dinheiro. Olha, se não tiver dinheiro no caixa, eu vou atirar. Eles tocavam o terror ali com os funcionários, exigindo dinheiro. E enquanto todo mundo rendido aqui, eles foram fazendo as vistorias. Passaram nessa parte aqui da loja e vieram, inclusive, nesse outro lado aqui, que é onde ficam as peças que vão sair para a expedição. Eles vistoriaram todos os cantos da loja, rendendo ali quem eles encontrassem pela frente. E o principal, né? Exigindo ali dinheiro a todo momento. A gente vê pelas imagens das câmeras de segurança, inclusive uma cliente que ela entra um pouquinho depois, até sem entender direito o que está acontecendo. Só depois que ela percebe, ela ainda tenta sair, mas aí já é tarde. Um desses criminosos rende ela aqui e obriga ela a andar ali junto com os outros para ficar na parte ali onde estava esse grupo maior, tanto de funcionários quanto de clientes rendidos. A gente está vendo aí na tela o momento, Vivi, em que os criminosos anunciam o assalto. Esse aí é um deles, ele no cantinho bem perto da tarja ali, observando o movimento, enquanto os clientes são obrigados a andar ali pela loja e pelo lugar que eles obrigam. E a todo momento, Vivi, dessa forma, mostrando ali a arma, fazendo mesmo aquela tortura psicológica. A gente até percebe que alguns clientes, alguns funcionários tentaram ir ali para a parte do fundo para se proteger, mas não teve jeito. Eles foram buscando as pessoas e obrigando elas a ficarem, como a gente disse, uma das funcionárias ficou deitada no chão desse corredor aqui, enquanto esses criminosos não ficavam ali por satisfeitos de levar o dinheiro que eles queriam. Levaram, inclusive, aparelhos telefônicos, Vivi, que, por sinal, segundo a Polícia Militar, foi um aparelho telefônico que ajudou a polícia a chegar até esse criminoso, que foi localizado a poucos metros de onde a localização desse celular estava dando. Pessoas ali próximas, ao serem questionadas pela polícia, não, ele passou por aqui. E aí os policiais conseguiram chegar até essa casa. Ele estava escondido em um dos cômodos, ferido. Depois ele foi levado pelos policiais até o hospital e informou, Vivi, a casa de um outro parente, onde lá teriam outros celulares que também foram roubados, eram produtos de crime e que foram recuperados pela polícia. A gente tem aí pelo menos 3 homens envolvidos nessa ação, 2 deles andam aqui pela loja, então tem as imagens das câmeras de segurança. A polícia segue trabalhando, viu, Vivi? Quem tiver qualquer informação pode ajudar na identificação, na localização desses criminosos, entrando em contato pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 197, que sempre está aqui na nossa tela, e a gente reforça que não tem a necessidade de se identificar. Você bateu o olho ali e falou, ó, eu acho que eu conheço esse homem, ele passou por aqui. Pode entrar em contato com a polícia pelo 190, pelo 197, que aí sim a polícia vai fazer esse trabalho de checagem, de ir lá descobrir se é realmente, e sendo, Vivi, colocar atrás das grades, porque ninguém merece você sair para fazer compra, ou pior, quem está aqui trabalhando num sábado à tarde, 3 horas da tarde, precisar, Vivi, passar por uma situação como essa, de ser ali humilhado, ter a arma apontada para a cabeça, uma pressão psicológica tremenda. Imagina você deitado aqui no chão, sem saber o que vai acontecer, se esses criminosos vão simplesmente levar as coisas e vão embora, ou se vai voltar matar todo mundo. Realmente foram ali 5 minutos de muito terror para quem estava nessa loja, Vivi. Deus me livre, Maicon. E você vê, né? A gente fala que não tem mais hora para isso, porque no meio da tarde aconteceu um assalto desse, numa loja desse tamanho, colocar tanta gente aí refém. Eu imagino a angústia e o desespero desses funcionários, dos clientes que estavam por aí também. Foi a primeira vez que aconteceu um tipo de assalto como esse daí. E outra coisa, me explica só um detalhe também, foi tinha um policial de folga aí, que foi o que conseguiu identificar um dos criminosos, foi isso? Pois é, Vivi, respondendo às suas perguntas, é a primeira vez que essa loja passa por um assalto como esse. Inclusive, a loja mudou recentemente para esse local, ela ficava do outro lado da avenida. E, Vivi, o policial ele não estava aqui na loja. Esses criminosos saíram aqui, começaram a correr a rua abaixo. E aí esse policial estava passando pela rua, estranhou aquela situação, aquelas 2 pessoas correndo. Inclusive, o policial tem uma visão diferenciada, percebeu que um deles estava armado, deu ali a ordem de parada.
Só que ele não obedeceu, Vivi, continuou correndo e aí um desses criminosos saca a arma, vira para o lado do policial e começa a atirar. Ele, claro, treinado para revidar, atira de volta, acerta um desses criminosos, que inclusive no momento em que ele é atingido ali por esse tiro, ele deixa o revólver calibre 32 caído ali no meio da rua, continua correndo, acaba conseguindo fugir e aí naquela hora o policial liga para a PM ali, aciona um reforço de outras viaturas aqui da área e eles começam a fazer as buscas e descobrem que essa daqui foi a loja alvo dos criminosos. E aí, junto com as vítimas, eles conseguem ter acesso ali ao que foi levado, descobrem, Vivi, que um dos aparelhos levados tinha a possibilidade ali de ter uma localização mais precisa. Eles começam a rastrear esse telefone, conseguem chegar numa região ali onde a localização estava marcando. E aí, naquela questão de perguntar para as pessoas ali próximas se alguém viu as pessoas com aquelas características passando por ali, alguém, por sorte, tinha visto e falou para a polícia, ó, é nesse caminho aqui, naquela casa ali. Os policiais bateram lá, a moradora acabou deixando os policiais entrarem e descobriram que lá dentro, Vivi, esse homem estava escondido, não houve resistência ali, ele já tinha inclusive perdido a arma no meio do caminho, estava ferido, aí se entregou, ali não tinha mais o que fazer, acabou se entregando, informou aos policiais o endereço de um outro familiar dele, onde outros aparelhos telefônicos estariam escondidos. Eles foram lá, recuperaram esses aparelhos e levaram esse homem que estava ferido para o hospital. Não corre risco, mas agora, Vivi, a polícia trabalha justamente para localizar os outros envolvidos. Segundo as vítimas, pelo menos 3. 2 deles entraram aqui na loja, fizeram toda essa ação de render as vítimas, pegar o dinheiro, vir aqui no caixa, fazer o limpa, enquanto um terceiro estaria ali de fora justamente para dar o apoio nessa fuga. Então eles trabalham aí com a informação de que seriam pelo menos 3 envolvidos. Um deles, Vivi, já está preso. Maicon, muito obrigada pelas informações. A gente, inclusive, nas imagens aí, dá para observar toda essa movimentação. E o telefone está aqui, viu, gente? Olha, no cantinho da tela, 197. Caso você saiba qualquer informação para poder ajudar a polícia, liga aí nesse número para poder ajudar a prender esses 2 que ainda estão foragidos aí. Maicon, obrigada. Até daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre outros assuntos. E, pessoal, olha só, são inúmeros os tipos de golpes que bandidos aplicam por telefone, né? A gente sempre alerta esse problema por aqui e agora tem uma novidade que aumenta ainda mais a nossa preocupação. A sua voz, a minha, né? A gente espera que nunca aconteça, né? Mas a voz pode ser clonada. E aí, com a ajuda da tecnologia, um vídeo que você nunca gravou pode, inclusive, ser usado para conseguir dinheiro. Então, tem que redobrar os cuidados. Veja só na reportagem. Tá rolando um golpe por aí que meu pai caiu esses dias e você também pode cair. O alerta é do influenciador digital Dário Centurione. No vídeo, ele conta que criminosos se passaram por ele para enganar o pai. Eu te emprestei R$600, acabou depositando esse dinheiro para essa pessoa aqui. Eu recebi uma ligação com a sua voz. Como isso foi possível? Os golpistas usaram inteligência artificial para clonar a voz do influencer. Com ferramentas de inteligência artificial, dá para usar áudios reais de uma pessoa para criar novas frases com a voz parecida. Criminosos também utilizam a tecnologia para fazer montagens, vídeos falsos bem realistas de pessoas falando que nunca falaram ou fazendo coisas que nunca fizeram, o chamado deepfake. Foi o que aconteceu com a Gisele. A empresária teve um Instagram hackeado e bandidos começaram a postar em nome dela. Na publicação, aparecia uma tabela de Pix, garantindo retorno financeiro. É algo mesmo sem lógica. Você depositaria R$300, você iria receber um valor de R$1.500. Gisele afirma que não gravou nada disso. O pior é que 2 pessoas caíram no golpe. Eles conseguiram usar a minha imagem, a minha voz. E, infelizmente, mediante a isso, ainda teve 2 pessoas próximas de mim que foram lesadas. Um, infelizmente, ainda chegou a depositar um valor de R$1.000 e outra pessoa um valor de R$300. Muitas personalidades também já tiveram seus rostos e vozes colocados nessas montagens. What is your perception of reality? A inteligência artificial é um caminho sem volta. Por isso, de acordo com esse especialista em tecnologia, é preciso ter limites bem definidos sobre o uso desses sistemas.
Em muito pouco tempo, nós veremos crimes muito bem elaborados e complexos que vão trazer desafios reais para nossa sociedade, autoridades e justiça. Gisele registrou o boletim de ocorrência. Não exige dinheiro fácil não, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Vamos trabalhar que é melhor, viu? Aí sim. Para evitar esse tipo de problema, se tiver que pedir dinheiro emprestado, que seja pessoalmente, ou como sugere o influenciador. Você e a sua família vão escolher uma palavra para que só vocês saibam. Se vocês desconfiarem de que algo está estranho, pergunta qual é a palavra-chave. Boa dica, hein? Porque ninguém merece, né? Antes dessa tecnologia toda, quando esses bandidos ligavam ali, eles ligam normalmente de madrugada, num horário que você está dormindo, acorda assustado, você já acha que a voz é exatamente de quem você conhece, né? Outro dia eu recebi uma ligação, estava em casa falando que era meu filho, Deus me livre. Ele estava em casa, mas o nosso coração já dispara. E agora com isso daí, a gente tem que realmente redobrar o nosso cuidado. E quando a gente acha que não dá para piorar, piora. Olha só, os criminosos estão fazendo agora o golpe do falso sequestro de forma simultânea com familiares. Em Águas Claras, eles ligaram para uma senhora de 70 anos falando que estavam com a filha dela. Enquanto isso, os criminosos estavam também na linha com a filha, ameaçando a mãe dela. Veja só. Os dois criminosos de 21 e 36 anos foram presos no momento em que esperavam para receber o dinheiro exigido no golpe do falso sequestro. O golpe é antigo, mas essa modalidade é nova, o falso sequestro simultâneo. As vítimas, mãe e filha, duas mulheres de 35 e 70 anos de idade, receberam as ligações ao mesmo tempo, dizendo uma para outra que elas estavam sequestradas. A filha desconfiou, chegou a ir até o endereço da mãe, mas não encontrou a senhora, que tinha saído para vir até esse hotel aqui para sacar o dinheiro exigido pelos criminosos. Feitas algumas diligências iniciais, né, foi orientada essa pessoa, né, dentro do possível aí, a manter a calma, ganhar tempo, para que novas diligências pudessem ser feitas. E aí, nesse tempo, as equipes conseguiram, né, descobrir aí que a genitora da solicitante, na verdade, se encontrava em segurança e, na verdade, se encontrava também em contato telefônico com outro criminoso que também alegava estar em poder da sua filha. Ou seja, ambas as mulheres estavam passando pelo golpe do falso sequestro. Uma operação foi montada em conjunto com o BOPE e a Polícia Civil para que os golpistas fossem presos. Foram feitas novas diligências, né? Ganhado mais tempo enquanto as equipes se reuniam. Feito contato aí também com as equipes de negociadores do BOPE, que é um padrão da Polícia Militar, né? Sempre que a gente recebe algum tipo de ocorrência dessa natureza, né, de sequestro, é feito contato com eles, que são especializados no assunto. Mas aí, tendo em vista que não havia, né, a situação de refém no local, as equipes do BOPE apenas orientaram. E aí nós fizemos contato também com a Polícia Civil, né, com o apoio dos agentes da Polícia Civil, da 21ª EDP. Foi marcado um local para encontrar esses supostos autores aí do crime e, constatado que realmente se tratava do golpe, foi feita a prisão em flagrante e apresentada à autoridade policial. Um dos bandidos era um velho conhecido da polícia. Um deles tinha 17 passagens pela polícia. Então a ficha longa, né, a circunstância aí de possível, né, evasão do sistema carcerário. Então passamos por essa situação, né, de reincidência bastante grave aqui na região de Águas Claras, não só desse crime, de outras naturezas também, mas que essa em específico gera uma certa, né, comoção. Gente, 17 passagens pela polícia, quer dizer, a legislação tem que ser revista, né? Porque senão a gente vai sempre trazer aqui que a polícia prendeu, tá solto, enfim, então a gente precisa realmente revisar essas leis. E olha, o acusado de um crime bárbaro, um feminicídio no Riacho Fundo, deve ser julgado amanhã. Ele matou Rosane Costa Ribeiro a facadas na frente do filho mais novo do casal. A Kátia Gomes conversou com os familiares e todos estão na expectativa de que seja feita a justiça. Marcado para esta terça-feira o julgamento do Alexandre Marciano Ribeiro, de 47 anos, acusado de matar a namorada Rosane
Costa Ribeiro, de 49 anos. Esse crime foi no dia 12 de dezembro do ano passado. Ela foi morta a facadas dentro de casa, na frente do próprio filho. Para falar sobre esse julgamento, né, eu vou conversar agora com a família que cobra a justiça. Quem está aqui ao meu lado é a Elaine Costa, que ela é irmã da Rosane. Já quase um ano, né, desse crime. Como que a família passou esse último ano aguardando esse julgamento, né, depois de ter perdido uma pessoa muito querida da família? Bom dia. Muito querida da família, uma pessoa maravilhosa, não só da família, mas também querida também pelos seus alunos, pelos seus amigos, né? Pela igreja também que ela frequentava. Então, assim, realmente é uma pessoa bastante querida, né? Você perguntou como nós temos passado esse ano, né? Nem eu sei dizer como que nós já chegamos até aqui, porque parece que foi ontem, né? A gente continua sofrendo do mesmo jeito, como se tivesse acontecido ontem, né? Então, assim, uma pessoa que só tinha a acrescentar na sociedade, né? Uma professora, uma pessoa do bem, e ser covardemente assassinada, né? Sem nenhum histórico de violência, sem nenhum histórico de ter passado por coisas mais sérias. E nós só temos a clamar por justiça, só por justiça, né? Porque não dá para mencionar o tamanho da nossa dor, né? Sabemos que ela não vai voltar, mas a justiça tem que ser feita, até para livrar outras mulheres, né? Desse fato, desse acontecimento, né? Ele fugiu para o Rio de Janeiro, foi preso lá e agora vai ser julgado pelo crime. Eu vou conversar também com a Roberta, que é a filha da Rosane, ela está aqui ao meu lado. Roberta, com certeza, né? Tem sido difícil para toda a família, principalmente para você, para o seu irmão. Eram só vocês dois de filhos? Isso, só a minha mãe, eu e meu irmão, na família. Só nós três. Não tem sido fácil. E não foi fácil me despedir da minha mãe de uma forma tão brutal, né? Acompanhar a morte da minha mãe, segurar na mão dela e ver o que eu vi. Por isso a gente quer entender o que aconteceu, né? Porque ele matou a minha mãe de uma forma tão brutal e na frente do meu irmãozinho, né? Eu queria que ele fosse preso pro resto da vida dele, sinceramente. Eu tenho muito medo. O que possa fazer, né, se ele for solto? Sim. Já houveram ameaças. Então, eu me sinto exposta, né? Eu não sei, como minha tia falou, não sei como a gente chegou até aqui, porque na minha cabeça deve fazer um mês que eu vi a minha mãe se despedindo de mim, me pedindo ajuda, né? Que eu vi o meu irmão desesperado, que eu vi tudo que eu vi. Eu não sei como a gente chegou aqui, mas eu espero que ao menos a justiça seja feita, né? O julgamento está marcado para que horas? Amanhã às 9 horas no Fórum do Riacho Fundo 1, né? O dia 17, na terça-feira, né? E a família pede, né, que quem puder comparecer, o maior número de pessoas, vai ajudar, né, para dar uma força para a família, para os amigos e cobrar por justiça. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Kátia. Olha, se vocês viram que esse julgamento vai ser amanhã, nós vamos acompanhar também para poder depois trazer para vocês as informações e saber aqui qual foi o desfecho. A gente tem umas imagens, inclusive, que foi do último momento ali que a família teve esse encontro, olha lá, com a Rosane, de muitos abraços. A gente imagina a dor que eles estão sentindo há tanto tempo, né? Há um ano, e agora esperando justiça. E que a gente espera que aconteça amanhã nesse julgamento, olha só, né? A alegria e o carinho nesse abraço. E fica aqui também todo o nosso carinho para a família que está passando por esse momento agora, de expectativa em relação a esse julgamento.
Bom, e olha só, tem aqui um recadinho, na verdade, para as mamães de bebês pequenos, né? Ali normalmente até uns 2 anos, as mães costumam amamentar. Então o estoque do banco de leite aqui no Distrito Federal, ele está abaixo do normal e pode ficar ainda mais comprometido com a aproximação do fim do ano. É uma época que muita gente sai para viajar e aí complica mais ainda, né? E você pode ajudar a mudar isso, salvar vidas de recém-nascidos que estão nas unidades neonatais. A repórter Vanessa Vitória, ela vai contar pra gente como é que é simples doar o leite materno e a gente vai ver agora. Aqui no Hospital Regional de Taguatinga tem cada nenenzinho uma coisinha mais fofa. Inclusive, olha esse aqui de 8 dias. O Davi tá no maior soninho. Isso que é a vida boa, né, Kenzo? Que saudade que dá, né? Eu não lembro da minha fase desse jeito, não, mas pelo jeito aqui, ó, era bom demais. Essa é a Lu, é a mãe dele, mora em Vicente Pires. E hoje virou uma doadora aqui no banco de leite, né, Lu? Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bem? Me conta, você veio aqui fazer o quê e acabou que vai ajudar outras mamães? Eu vim consultar o Davi, que ele tá com freio na boca e aí eles vinham avaliar. E aí, por eu estar dando muito leite, aí eles perguntaram se eu queria ser uma doadora. Eu falei que sim, porque eu participei da maternidade e vi que a necessidade é muito grande, porque tem as outras crianças que não pegam o peito. Então, aí eu vim. Aí eu falei que queria sim. Ai, parabéns, viu? A gente agradece, eu também sou mamãe, tenho uma bebezinha aí, tenho um menino adolescente, mas também tenho uma bebezinha, já doei muito leite e realmente precisa de gente, de mamães. Obrigada, viu, Lu? Parabéns. Coisa mais fofa, cabeludinho, porque o banco de leite tá com estoque aí bem abaixo do previsto, quase 15% a menos. Então, quem vai conversar comigo é a Graça. Graça, se apresenta para o pessoal, fala qual é a sua função aqui. Eu sou coordenadora do Centro de Referência Banco de Leite, né, do Distrito Federal, sou enfermeira e a gente está aqui no HRT. Olha só, Kenzo, tem um estoque previsto de pelo menos 2.000 litros de leite. E não está acontecendo assim. Inclusive, o número de doadoras cadastradas também caiu. É muito fácil se cadastrar, é só ligar 160, apertar lá a opção 4 ou também pelo próprio aplicativo. Qual é? Pode baixar no celular, tem site? É um site, o site Amamenta Brasília, do GDF, né, do Governo do Distrito Federal. A mãe entra no site, lá tem muitas informações de como fazer a extração do leite, como doar e até para tirar as dúvidas, né? Como foi o caso da Lu, que veio porque ela estava com dificuldade de amamentação e aqui ela resolveu ser doadora. Então, quando a gente entra no site também, pode tirar as dúvidas de amamentação. Lá no site, a mãe vai estar lá, eu quero doar, ela vai entrar clicar, colocar os dados dela e o nome dela vai ser encaminhado para o banco de leite mais próximo da casa dela. Assim como o 160, opção 4, quando ela liga lá e dá os dados dela, também vai ser encaminhada para o banco de leite. O banco de leite vai entrar em contato com essa mãe e vai agendar a entrega dos frascos, ou se a mãe já tiver leite coletado, vai lá já buscar o leite que ela coletou e levar mais frascos para ela continuar coletando. Ou seja, não precisa nem sair de casa, tem frasco aqui. O Claudinho também fez umas imagens que a gente vai usar aí agora, mostrando como é que tá o estoque aqui, mostrando o frasco e às vezes assusta, viu? Porque o vidro é grande, tem assim mais de 300 ml, né, Graça? Precisa encher tudo de uma vez? Não precisa encher, né? Nós sabemos que um frasco do tamanho que vai para casa do tamanho, que é em torno de 300 ml, ele pode alimentar até 10 crianças, até 10 bebês em um dia. Então, o volume que ela tiver, qualquer volume, vai ajudar a salvar um bebê aqui nesse hospital. E aí tem uma dica importante, viu, gente? Olha só, o leite que a mamãe tirou, ele só pode ser armazenado ali na geladeira por 12 horas. Já no freezer pode ficar até 15 dias. Só que como esse frasco, ele precisa vir aqui para o banco de leite, ele tem que vir antes. Então a mamãe precisa avisar para o banco de leite com pelo menos 12 dias, porque aqui ele vai passar todo o tratamento, vai ser feito todo o tratamento dele para ele estar adequado para amamentar os bebês que estão na UTI. Então são bebezinhos que precisam muito desse leite para sobreviver. E aí um ponto importante é que tem uma orientação também, né, Graça, para ir armazenando esse leite. Então, ela recebeu um frasco que o corpo de leva na casa, ela recebeu esse frasco, ele tem 300 ml, a mamãe tirou da primeira vez ali 120 ml, ela congela direto para o congelador e aí ela vai completando isso
tem um prazo também para completar. No máximo 12 dias para dar tempo de chegar aqui. Então, a primeira tirada foi de 120, a próxima é de 100, coloca lá de novo até encher o vidro, né, Graça? Não pode passar do prazo. Eu falei certo? Aprendeu direitinho. Gente, eu sou experiente, né? Eu sou mãe de adolescente, eu doei muito leite. Com a Ana Flor, eu passei uns perrengues danados, assim. Ela ainda mama, fez 10 meses ontem. Então, você nem sei se dá tempo ainda de eu voltar a ser uma doadora. Dá uma mãe que já tá com o bebê quase com um ano? Dá sim. Se você estiver amamentando, o que a gente vai fazer é repetir os exames da mulher que tem mais de 6 meses que fez. Então, toda mulher que está amamentando, em qualquer período da amamentação, ela pode começar a doar. Tá sobrando leite, então tem bebê precisando. Fica essa orientação. Inclusive, a gente vai chamar agora o depoimento de uma mãezinha, que também é doadora. Ela é mãe do Heitor, tem um bebezinho de 4 meses e ela passou perrengue para amamentar, não foi fácil, mas mesmo assim, ela conta que não desistiu, porque doar leite é um ato de amor. Vamos assistir? Quando o Heitor nasceu, a gente passou por sérias dificuldades na amamentação. Primeiro que meu leite só foi descer de 10 dias depois do meu parto, porque foi um parto cesáreo. A gente teve que fazer uso de fórmula por translactação, que é colocar o leite na fórmula num potinho, e esse potinho é ligado numa sonda que fica perto do meu bico. Então, quando o bebê mama, ele tanto estimula o meu peito quanto suga a fórmula, então ele sempre estava bem nutrido. Quando eu percebi que o meu leite estava começando a fazer a produção e estava sendo efetivo, estava amamentando bem o Heitor, sem necessidade de fórmula, eu vi que eu podia fazer essa doação. Então, poder ajudar essas crianças não é só ajudar um bebê, é ajudar uma família inteira nessa situação. Pois é, se você puder, ajude, tenho certeza, viu? Vai fazer bem para os bebês e para você também, porque quando a gente ajuda, a sensação que a gente fica ali, né, de bem-estar é maravilhosa. Agora, me conta uma coisa, você gosta de ler ou tem muitos livros sobrando aí na sua casa? Então, olha essa oportunidade. Uma universidade particular aqui de Brasília está promovendo uma feira de trocas de livros. É uma oportunidade importante porque, olha, tem hora que pesa no bolso, né? Precisando comprar algum livro. Eu sei que hoje tem muita gente que lê ali no digital, mas faz muita diferença quando você quer estudar ou quando você quer realmente ali marcar alguma coisa no livro. Então, o Bruno Silveira traz todos os detalhes pra gente. Veja só. Pois é, esse é um daqueles eventos que deixa qualquer leitor já ansioso. Eu tenho o costume, o hábito de ler bastante. Esse ano eu li só 20 livros porque a rotina, o nosso dia a dia não me deixa com tanto tempo para ler. Mas eu tenho muito livro lá em casa que eu já li, que está parado e que às vezes eu tenho uma listinha de livros que eu quero ler, que às vezes eu podia pegar esse meu livro que está parado e trocar. E é justamente esse o objetivo desse evento de troca de livros que está acontecendo aqui na Universidade Católica de Brasília. E quem vai falar mais um pouquinho sobre isso é a Sara Mesquita, que é supervisora aqui da biblioteca. Sara, eu tenho muito livro parado, esse evento então para mim ia ser ótimo, que eu posso vir aqui, trazer um livro para trocar por outro, as pessoas vêm, vão fazendo essas doações, essas trocas, então vão ter muitos títulos aqui, é um evento bacana porque já tem mais de 10 anos que isso acontece aqui, né? Isso mesmo, o troca de livros aqui na Biblioteca Central da Universidade Católica de Brasília acontece desde 2012, né? E o objetivo é justamente incentivar a leitura, né? E a economia solidária, né? Que os leitores, eles pegam aquele livro que está esquecido na estante, traz aqui para a biblioteca e aí eles recebem um vale, né? Um vale livro, para trocar esse livro por outro, né? Então, a biblioteca ela serve como mediadora. A gente vai reunir todos esses livros que a gente está recebendo para que os leitores façam essa troca, né? No dia 30 e 31 de outubro. A gente está recebendo os livros para troca até o dia 26 de outubro, né? E tem alguns critérios que devem ser seguidos, né? Para a gente aceitar esses livros aqui na biblioteca. A gente está aceitando livros de literatura em geral, livros técnicos científicos atualizados, né? Não pode ser, por exemplo, aquele livro de direito lá de 2000, né? Tem que ser um livro de direito atualizado, por exemplo. E eles têm que estar em bom estado de conservação. Não pode ter rasura, não pode ter rabiscos, né? E a gente também não aceita livros de referência, que são dicionários, guias, enciclopédias, livros didáticos e nem livros de concurso, de curso, apostilas, enfim. No geral, a gente aceita todos os outros tipos e gêneros de literatura, enfim. E aí, quem quiser vir participar, é um evento aberto não só aos alunos, mas também à comunidade. E quem tiver, por exemplo, 10 livros em casa que quiser trocar, pode vir trazer os 10, né? Não tem limite. Como é que é isso? Isso, não tem limite. Quantos livros vocês quiserem trazer, a gente está aceitando. É um projeto aberto para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa, né?
Então, fiquem à vontade para trazer os livros de vocês. E aí a gente vê também que é um engajamento bastante grande das pessoas que participam, né? Tem muito interesse, então vocês arrecadam bastante livros, né? Todos os anos. A gente está vendo aqui alguns modelos, mas não vai parar de chegar até o final dessa arrecadação. Vocês estão trabalhando com a média de quantos livros que vocês esperam arrecadar? Então, geralmente nos outros anos a gente recebeu por volta de 800 a 1.000 livros, né? E é o que a gente espera esse ano, quem sabe até mais, né? Livros do que isso. E é isso. Muito obrigado. Então é isso, Vivi. Esse evento, essa primeira parte dessa troca de livros vai acontecer até o próximo dia 26 aqui na Católica. Quem tiver um livro parado pode trazer aqui, ganha esse vale que a Sara mostrou. E nos dias 30 e 31, os últimos 2 dias desse mês, pode vir aqui então, já quando tiver essa arrecadação completa, e escolher então um dos muitos títulos que vão estar disponíveis aqui. Eu vou ver se eu pego um tempinho para pegar alguns livros que eu tenho parados lá em casa, para trazer aqui, para trocar e pegar por outros novos, para eu poder então aumentar assim a minha lista de livros que eu estou tentando ler até o final do ano. Vivi, eu volto com você. Boa, Bruno. Fica a dica então para vocês também, viu? Agora, olha só, hein? Mais uma semana com aquela expectativa pela repatriação dos brasileiros que estão em meio à guerra. Tem um grupo de cerca de 30 pessoas. Esse grupo está numa região que é a mais violenta ali na faixa de Gaza, aguardando por um sinal de que eles vão conseguir deixar o país, onde já foram confirmadas as mortes de 3 brasileiros. Uma outra preocupação ali, né, ainda é com os reféns que estão nas mãos do grupo terrorista Hamas. Vamos conversar com o repórter Murilo Fagundes, que tem mais informações pra gente. Boa tarde para você, Murilo, bem-vindo aqui. Olha só, conta pra gente aqui em que pé que tá essa negociação aí para poder liberar essas fronteiras e também o resgate dos brasileiros. Boa tarde, Vivi. Uma ótima semana a você e a todos que nos acompanham. Olha, Vivi, nós tivemos algumas novidades hoje de manhã, né? O presidente Lula está concentrado na manhã de hoje, desta segunda-feira, em se reunir com aqueles integrantes do governo que podem ali se mobilizar para mudar essa situação e conseguir trazer os brasileiros de volta para o nosso país. Hoje, então, ele teve 2 reuniões, uma inclusive presencial no Palácio da Alvorada. O ministro das Relações Exteriores chegou há pouco. O foco é realmente tirar esses 28 brasileiros da faixa de Gaza. Qual que é a situação de momento, Vivi? O governo brasileiro conseguiu fretar um ônibus e levar esse grupo de 28 brasileiros ali para bem pertinho da fronteira com o Egito. Só que para passar essa fronteira, que é chamada Passagem de Rafah, esses 28 brasileiros precisam da autorização do governo do Egito. Então o governo fretou esse ônibus até esse ponto, mas precisa da abertura dessa passagem e depois que os brasileiros atravessarem a fronteira, eles precisam pegar um outro ônibus para irem ao aeroporto. São 2 aeroportos no Egito, o aeroporto de Al-Harish, a 53 quilômetros dessa fronteira, e o aeroporto do Cairo, a 350 quilômetros também dessa fronteira. Então ainda há um trâmite grande e demorado pelo qual esses brasileiros, esses 28 brasileiros, terão de passar antes de fugir desse lugar ali. Então é uma situação tenebrosa, né? Uma situação muito violenta na faixa de Gaza. Essa é a situação de momento. Agora vamos falar sobre os repatriados, os outros que já conseguiram chegar. Até o momento, Vivi, foram 916 brasileiros que já chegaram aqui ao Brasil e 24 animais de estimação. Isso então em 5 voos. Outros 2 voos estão a caminho do Oriente Médio. Um está parado em Roma, um avião apenas para trazer esses brasileiros que estão presos na faixa de Gaza, e um outro que sai hoje aqui de Brasília às 17 horas. Então, ao todo, são 7 aeronaves do governo brasileiro em busca desses brasileiros que estão na zona de conflito. Situação de momento é essa, então, maior foco do governo nos 28 brasileiros que estão presos na faixa de Gaza e também a repatriação desses mais de 1.000 brasileiros, já com esses 6 voos que estão retornando aqui para o nosso país. Vivi? Obrigada, Murilo. Viu? A gente fica aqui na torcida para que eles consigam sair de lá o quanto antes, né? E pela paz por lá. Até mais. Bom, e olha só, continuando aqui com as notícias, gente. 2 caminhões pegaram fogo hoje de madrugada em Vicente Pires. Foi ali na Rua 10, ao lado de um posto de combustíveis. Olha só que perigo. Os bombeiros chegaram ao local e aí encontraram os veículos nessa situação que a gente está vendo aí das fotos.
tomados pelas chamas. E aí, em 10 minutos, os bombeiros apagaram o fogo a tempo de impedir que as chamas se alastrassem ali pelo galpão. Felizmente, não houve vítimas. Agora vamos falar aqui no mistério de uma morte de uma idosa de 84 anos. Ontem, o corpo de Raimunda Laurinda dos Santos foi encontrado dentro da casinha dos cachorros, na residência onde ela morava com o filho e com o genro, que estavam viajando quando essa morte aconteceu. O repórter Bruno Silveira, ele volta a conversar com a gente agora para poder falar desse assunto. Ô Bruno, bem-vindo mais uma vez. Olha, conta pra gente aqui, né, o que pode ter acontecido. Existe ali uma suspeita, pessoal, de homicídio ou de feminicídio? Olha, Vivi, por enquanto, a polícia que está investigando o caso, a Polícia Civil, os agentes da 20ª Delegacia aqui do Gama, eles estão trabalhando com todas essas hipóteses. Mas a gente conversou com o delegado Rodrigo Telho, que infelizmente não pôde estar aqui ao vivo com a gente para conversar mais sobre esse caso, mas ele gentilmente cedeu algumas informações. Por enquanto, eles estão trabalhando com todas essas hipóteses de homicídio, de feminicídio, mas também com a hipótese de morte natural. Por quê? Eles encontraram essa senhora ontem morta, então, no meio da tarde, aqui nessa casa onde a gente está mostrando aqui atrás, vou pedir para o Cláudio mostrar um pouquinho, e aí os agentes então encontraram o corpo dessa senhora e eles perceberam na perícia ali, na primeira investigação preliminar que eles fizeram na casa, que ela tinha uma lesão mais ou menos na altura da costela, que segundo o delegado, ela condiz então com um ferimento de queda. E por isso, então, a polícia está deixando todas essas hipóteses em aberto. Mas o delegado adiantou que, a princípio, eles estão suspeitando que é uma causa natural. Tinha uma suspeita também de que essa senhora, ela estaria com uma marca no pescoço, o que já foi desmentido pelo delegado. E ele também não acredita, por enquanto, Vivi, eles vão investigar isso para ter uma certeza, mas por enquanto não tem também a hipótese de sinais de violência na casa ou de arrombamento. Eles não conseguiram encontrar, por exemplo, uma porta aberta, uma janela quebrada, um portão que fosse forçado para a entrada de algum bandido que quisesse fazer um furto ali, um roubo. Os agentes da polícia também investigaram toda essa residência, viram que não tinha nada revirado, não tinha nada fora do local, também não tinha nada faltando. Por isso, a polícia vai trabalhar então com todas essas hipóteses em aberto. Por enquanto, é um caso muito recente, eles ainda vão ter aí um tempo para fazer toda essa investigação e tentar resolver então o mistério da morte dessa senhora de 84 anos, mas que, por enquanto, os indícios da investigação apontam que pode ter sido uma morte natural, Vivi. Mas a gente vai continuar, então, acompanhando esse caso, todos os desdobramentos por parte da 20ª Delegacia de Polícia aqui do Gama, e sempre que a gente tiver alguma novidade, algum novo desdobramento sobre esse caso, a gente volta aqui no jornal para trazer todas as informações sobre esse mistério que, por enquanto, a Polícia Civil está tentando desvendar. Pois é, que estranho, né? Mas obrigada por trazer essas informações aí iniciais. A gente, claro, como você disse, continua acompanhando e qualquer novidade pode chamar a gente. Obrigada, Bruno. Até já. Bom, olha só, volta e meia aqui eu falo para vocês, né? Coloco aqui no telão, que agora a gente vai trocar aqui o Bruno pelo nosso WhatsApp, que tá aqui, que é o 996232421, justamente para que você possa encaminhar pra gente uma sugestão de reportagem, alguns comentários sobre as reportagens que a gente traz também aqui ao longo da edição. Eu recebi algumas, inclusive, aqui, e daqui a pouco eu vou ler para vocês sobre um atropelamento que o Bruno trouxe logo no início do jornal, depois eu leio aqui para vocês também. E a gente também recebe aqui as suas fotos, né? Mas agora o momento é de sugestão de reportagem. Recebemos vídeos de um morador da Asa Norte. Ele mora na 314 Norte e ele disse que o prédio está assim, olha, sem energia desde ontem. O Rodrigues, ele contou pra gente pelo WhatsApp que tem tido dificuldade, inclusive, de levar a esposa ao hospital. Ele precisa levar a esposa lá, né, para poder ser atendida. E aí ele não consegue, porque os elevadores, como ele mostrou aí nas imagens, eles não estão funcionando. E ele não consegue descer com a mulher dele. Por quê? Porque ele mora no 5º andar. Então ele não consegue descer com ela ali pela escada, né? Bom, nossa produção entrou em contato com a Neoenergia. A empresa nos informou que houve 2 furtos de cabos que prejudicaram o fornecimento de energia ali na região da 314 Norte. O primeiro já foi resolvido e os técnicos trabalham agora para poder solucionar o segundo com a substituição de 16 metros de cabos. Um problema seríssimo que a gente está vivendo aqui, né? Que é de furto de cabo.
A gente vê aí, inclusive, o problema que tá vendo esse senhor precisando levar a esposa para o hospital, não consegue porque o elevador não está funcionando por falta de energia, por conta desses criminosos que acabaram roubando os cabos. A empresa informou que espera religar a energia o mais rápido possível. A gente espera que ainda hoje, depois você conta pra gente aí, tá bom? Então tá aqui no telão um número para você ligar pra gente, ou aliás, mandar pelo WhatsApp, né? 996232421. Vamos aproveitar porque eu falei para vocês aqui que além de mandar, então, sua sugestão de reportagem, comentar também aqui o que a gente está trazendo ao longo da edição, você pode mostrar o quê? Você pode mandar para a gente uma foto assistindo ao jornal. E aquele momento que você também gosta, eu adoro, porque eu sei quem está aqui acompanhando a gente, veja a sua carinha, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar também pelas nossas redes sociais e nosso perfil SBT Brasília. Você começa a seguir e envia mensagem. Pelo WhatsApp, o que chegou pra gente? Vamos soltar aqui? Andréia. Oi, sou Andréia de Planaltina DF, estou ligada no Jornal SBT Brasília. Que bom ter a sua companhia, Andréia. Vamos ver quem mais. Marcela Pereira. Oi, meu nome é Marcela Pereira dos Santos, sou de Planaltina, Goiás e sempre estou ligada no jornal. Tá ali com uma fofurinha no colo acompanhando a nossa edição. Obrigada, um beijo pra vocês, hein, Marcela? Boa tarde, Vivi, aqui é o DJ Mano, de Planaltina, Goiás, sempre ligado no programa, é isso, continua aqui bem informado com a gente, viu, DJ Mano? Quem mais? Renato, assisto todos os dias, ele que é lá do Novo Gama, Goiás, então um beijo para todo mundo lá do Novo Gama. Aline, boa tarde, Vivi, adoro assistir ao SBT Brasília e a gente adora ter a sua companhia, Aline. Um beijo para você aí, viu? Jonatas, boa tarde, Vivi, aqui em Planaltina de Goiás, estamos juntos com vocês, boa tarde a todos, que bom, e a gente também aqui sempre trazendo notícia para todos vocês aí de Planaltina. E olha o Derek, que fofura. Boa tarde, Viviane, meu nome é Derek, morador de Planaltina de Goiás também, olha ele que é de lá, estamos sempre ligadinhos no seu programa, obrigada, viu, fofucho ali do Derek acompanhando a gente. Tem mais aqui que dá para falar ainda agora? Girlene, boa tarde, estou ligadinha no SBT. Então, daqui a pouquinho a gente mostra mais fotos. Girlene, obrigada, hein? Um beijo pra você. E olha aqui, gente, o Raimundo. Boa tarde, a melhor repórter falando aqui, então, da nossa Kátia Gomes, que está sempre trazendo aqui as informações pra gente com muita credibilidade. Kátia arrasa também. Obrigada, viu, gente? Muito bom ter aqui esse momento também, vendo vocês aqui no nosso telão, sabendo que vocês estão acompanhando as nossas notícias. Então, faça como eles. Manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, tanto a foto, os comentários sobre as reportagens e também a sugestão para que a gente possa te ajudar aí de alguma forma, tá? E olha, desde 2019, o Sol Nascente deixou de fazer parte de Ceilândia e virou uma nova região administrativa, né? A cidade que surgiu pela necessidade urgente de moradia, agora pede mais investimentos em saneamento básico e serviços públicos. De olho nisso, 300 milhões de reais estão sendo investidos em obras lá na região e a gente vai ver agora na reportagem. Primeiro vieram as casas, depois as vielas, ruas e trechos. Assim começou o Sol Nascente. Ele foi surgindo. Entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000, a demanda por moradia era muito alta. E o governo da época até tinha um programa habitacional, mas não era capaz de atender as pessoas sem casa, que tinham pressa. Foi aí que os criminosos agiram. Grilheiros repartiram a terra pública e venderam lotes a preços baixos. Foram vendendo e vendendo, até que formaram a maior favela da América Latina, a 35 quilômetros do centro do poder no Brasil. Tudo à vista grossa das autoridades. Vim pra cá em 2008, tem 15 anos que moro aqui. Na época eles falaram que estavam vendendo alguns lotes aqui barato, né? E eu, na necessidade, né, de construir a casa própria, consegui trocar um carro num lote aqui e construir minha vida. Hoje o Sol Nascente se consolidou como uma das maiores cidades do Distrito Federal. De acordo com o Instituto de Pesquisas do DF, em 2021, a população estava na casa de 100 mil pessoas. Se antes a necessidade era por um lugar para morar, agora é por melhores condições de vida.
E aos poucos ela está chegando. O terminal rodoviário está em fase de conclusão. O governo investiu 300 milhões de reais em redes de água e esgoto, em pavimentação. O restaurante comunitário já está pronto, já tem uma creche funcionando. E nos próximos dias, outra deve ser inaugurada. Unidades básicas de saúde já são 3 e escolas classe são 5. A comunidade desliga, muitas vezes a questão de esgoto, questão de iluminação, né? Questão de aparelhos públicos, tudo isso aí a gente vai demandando aos órgãos competentes. No ano 2000, a região tinha pouco mais de 7 mil moradores. Em 2010, já eram 75 mil pessoas. Projetos de melhorias que estão sendo alinhados com a realidade atual da cidade. Lama que dá no meio da canela. Quando tá seco, sem chover, é poeira. Aqui a gente só anda toda suja, a gente sai de casa limpa, mas quando chegando aqui na parada já tá toda empoeirada. Nós queremos aí uma melhoria, né? Eu acho que o sol nascente já tem muitos anos e eu acho que já era para estar bem melhor, né? De acordo com a Secretaria de Obras, dando tudo certo, as obras que você vê pela cidade devem ser concluídas em 2024. Não tenho dúvidas que nós estamos fazendo o melhor possível dentro daquilo, da condição do local. E as pessoas, por motivos óbvios, moram em condições que são ruins, né? Ninguém gostaria de morar nas condições que as pessoas moram lá, ruas sem asfalto, sem algumas casas às vezes sem ligação de água e esgoto, mas o governo está presente, tem feito seu papel, tem trabalhado, os investimentos estão sendo feitos. Toda a região, todo o trecho 3 principalmente, onde tem uma expectativa muito grande, será urbanizado dentro daquela poligonal que existe hoje autorizada para investimentos de infraestrutura. E, pessoal, um homem de 44 anos foi morto a tiros na noite desse domingo na expansão do setor O, em Ceilândia. Foram mais de 10 tiros disparados e aí outras 2 pessoas foram atingidas, sendo uma delas uma criança de 11 anos. Vamos acionar aqui a Kátia Gomes para poder voltar a conversar com a gente sobre esse assunto agora. Ô, Kátia, bem-vinda mais uma vez. Conta pra gente primeiro, né, como é que está o estado de saúde dessas 2 pessoas, inclusive uma criança, né? Pois é, Viviane, infelizmente, né, essas 2 pessoas acabaram sendo atingidas ali por um homem que passou de bicicleta e fez pelo menos 10 disparos contra um outro homem que estava parado em frente a uma residência. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os 2 atingidos, tanto a criança de 11 anos quanto o outro homem, eles foram levados para o hospital em estado estável. A criança de 11 anos, ela recebeu um tiro na nádega, já o homem recebeu um tiro no braço. O alvo desse criminoso era um homem de 44 anos, que era tinha sido beneficiado ali com o saidão, né? Ou seja, ele estava preso, recebeu ali o benefício do saidão e acabou sendo assassinado. Esse homem já estava preso há 10 anos e, segundo informações, ele foi atingido por um rival, um homem que tinha ali uma rixa com ele, né? Acabou aproveitando ali que ele deixou a cadeia para acabar cometendo esse crime, né? Só que, infelizmente, quando ele passou ali de bicicleta atirando, esse tiro acabou atingindo essas outras 2 pessoas que não tinham nada a ver com a história. Esse homem que efetuou os disparos acabou sendo preso. Inclusive, o Major Michelo encaminhou um vídeo pra gente falando sobre essa prisão. Vamos assistir agora. Bom, a gente vai ouvir. Agora dá pra gente rodar essa entrevista agora, diretor? A gente agora está, então, ouvindo a Kátia aqui, então, falando exatamente sobre esse crime. Imagina que absurdo, né? Assim, 2 pessoas serem atingidas ali no momento em que ele atira, são mais de 10 tiros, se eu não me engano. E a gente vai confirmar agora com esse vídeo, então, que vai rodar pra gente agora, por favor. Tivemos um homicídio e 2 indivíduos baleados na QNO 19, na Ceilândia, na noite desse domingo. A Polícia Militar chegou rapidamente no local, constatou o óbito de um dos indivíduos, lá de uma das vítimas, acionou o Corpo de Bombeiros para socorrer as outras 2, rapidamente foi socorrida e a gente passou a procurar o autor daquele crime. Com o levantamento da Polícia Militar, a gente identificou o suspeito e encontrou ele na Praça da Bíblia com munições e droga. Ele foi detido, encaminhado para o PP para averiguar a participação
do mesmo no crime. Que horror. Olha só, Kátia, inclusive daqui a pouco você vai trazer pra gente uma informação de uma outra história. Imagina, a gente até comentou aqui, né, no iniciozinho do jornal, uma criança de 6 anos que foi deixada dentro de um quarto presa enquanto a mãe saiu para uma festa e demorou muito para voltar, né? Essa criança teve que pedir ajuda. Sim, essa criança começou a gritar na janela que estava com fome. Os vizinhos perceberam que ela estava sozinha, trancada dentro do quarto, chamaram a polícia militar e quando a polícia chegou, entrou em contato com a mãe, ela confirmou que tinha saído na sexta-feira e a filha dela estava sozinha, né? Ela foi encontrada no domingo pela manhã. Olha só que absurda essa história. Imagina, 6 anos de idade ali, com fome, porque ficou dentro desse quarto. Quer dizer, os detalhes ela vai trazer pra gente daqui a pouquinho depois do intervalo. E pra gente ir pro intervalo, Kátia, eu vou aproveitar, porque agora há pouco a gente estava mostrando aqui as fotos das pessoas que acompanham o nosso jornal aqui, né? E aí tiram uma fotinho e mandam uma mensagem pra gente. E tinha uma foto sua, que o Raimundo falou que, olha, melhor repórter. Então, eu vou pro intervalo com o seu beijo pro Raimundo. Vai, pode ir, mandar pra ele. Raimundo, um grande beijo, muito obrigado, viu, pela sua audiência e pelo carinho. Espero todos vocês daqui a pouquinho com essas informações. Até já, me espera, hein? Estamos de volta. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem já está comigo desde o início do jornal, é muito bom ter sua companhia, viu? Vamos acionar direto aqui também a Kátia Gomes, porque antes de ir para o intervalo, eu comecei a contar para vocês que em Vicente Pires, uma mãe foi presa por abandono de incapaz, né? Ela teria saído para ir a uma festa e aí deixou a filha de 6 anos sozinha em casa. Isso na sexta-feira. Só que aí no domingo, a criança começou a gritar na janela, que estava trancada dentro do quarto, com fome. Dá para imaginar uma situação dessa? Foi aí, gente, que a Polícia Militar, o Conselho Tutelar foram acionados para poder salvar essa criança. Vamos conversar então com a Kátia Gomes, né, Kátia, sobre essa história toda aí e explica pra gente. Quer dizer, uma criança de 6 anos, deixa eu ver se eu entendi direito, ela ficou desde sexta-feira até a noite de domingo dentro de um quarto, enquanto a mãe tinha ido para uma festa, quer dizer, sem comida, sem nada. Explica pra gente como é que foi isso. Exatamente, Viviane, olha que história mais absurda. E essa mãe, ela só voltou para casa porque a polícia militar foi chamada, entrou em contato com ela e aí ela foi para casa e confessou que tinha saído com uma amiga para ir para uma festa e acabou dormindo na casa dessa amiga. E o mais impressionante de toda essa história é que quando a polícia militar questionou essa mulher quando ela pretendia voltar para casa, ela não soube dizer, ou seja, ela não tinha a intenção de voltar para casa, cuidar da filha que estava trancada dentro do quarto, passando fome. Bom, para falar sobre esse caso, eu vou conversar agora com o Major Brook, que está aqui ao meu lado. Major, que situação? E segundo os vizinhos, essa não foi a primeira vez que essa mulher abandonou a filha, ela já tinha feito isso outras vezes. A polícia militar foi chamada pelos vizinhos, quando chegou lá, qual foi a situação que encontrou essa criança? Bom, boa tarde. A Polícia Militar foi acionada logo de manhã, no domingo, para essa ocorrência de abandono de incapaz. Quando chegou no condomínio, lá que foi dado a informação de que estaria uma criança abandonada, os vizinhos já apontaram, já abriram as portas lá, os portões para a Polícia Militar, já informaram que essa não era uma situação isolada, era recorrente, e os policiais militares conseguiram fazer contato com essa criança que estava ali apenas pela janela, tentando comunicar e trancafiada dentro de casa, sem comer, desde sexta-feira. Foi quando a mãe dela havia saído, alegando que iria para uma festa. E não voltou desde então, né? Só voltou para casa por conta ali da polícia militar. A criança, ela estava com fome mesmo, a situação dela ali era de desespero, porque é muito nova, uma criança de 6 anos. O engraçado é que no vídeo a criança, apesar de falar que estava com fome, que estava trancada, ela demonstra uma certa tranquilidade, provavelmente porque justamente essa não foi a primeira vez que a mãe deixa ela nessa situação. E o engraçado é que os policiais, eles estavam na padaria e logo depois de sair da padaria, um dos policiais comprou um daqueles biscoitos, pensando em ofertar para alguma criança de rua, alguma criança que estivesse necessitada. E aí acabou sendo chamado para essa ocorrência.
E o engraçado é que esses biscoitos foram a primeira refeição dela desde sexta-feira. A mãe foi presa, inclusive foi arbitrada uma fiança de 1.320, ela não conseguiu pagar, permaneceu presa. A criança, ela foi encaminhada então para o Conselho Tutelar. O senhor sabe me explicar o que vai acontecer agora com essa criança? Bom, essa criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, no dia, pediu o apoio da Polícia Militar e ela agora está sob o poder do Conselho Tutelar e está morando em um lar infantil para esse tipo de caso, até que a situação da mãe se resolva com relação à fiança, se ela vai pagar, e a condenação ou não pelo fato do abandono de capaz. Você sabe então até agora que a mãe mora ali só ela e a criança, não teria outros filhos? Apenas o que se sabe é isso, que ela mora com a filha, não se sabe exatamente até a ocupação dela, mas que ela faz isso de forma recorrente, deixando a própria filha sozinha, sem comida, sem auxílio, sem avisar ninguém e trancada dentro de casa. Se não fossem os vizinhos para poder alertar e acionar a polícia militar, a criança poderia estar lá até hoje sozinha. E agora ela vai responder, né? Abandono de incapaz. Vai responder abandono de incapaz, podendo até perder a guarda da criança. Certo, então, Major, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Viviane, que situação, hein? Agora, como o Major disse, o Conselho Tutelar, né, abrigou essa criança, né, levou essa criança para um abrigo, para um local seguro, e eles vão ver, tentar localizar familiares, né, para saber o que vai acontecer com essa criança. Se ela tem algum parente próximo que possa cuidar dela, ou se ela, infelizmente, vai ser colocada para adoção. Kátia, olha que absurdo. Quando a gente para pensar quanta maldade deixar essa criança ali, né, sem comida, sem nada. Fiquei me perguntando, inclusive, qual foi o estado de saúde que essa criança foi encontrada. Porque, gente, fim de semana foi um calor insuportável. A gente toma água, parece que nem tomou, né? De tanto calor, fica seco. E essa criança estava também sem água durante todos esses dias. Vou perguntar para o Major. Major, o senhor sabe me dizer se tinha pelo menos água dentro do quarto ou o senhor não tem essa informação? Porque, assim, estava muito quente, a Viviane está dizendo aqui, reforçando, muito calor, tanto tempo sem comer e nem beber água, poderia ter acontecido algo pior. Não tinha, não foi localizado nem identificado. A preocupação dos policiais imediatamente era tentar resgatar essa criança, dar algum alimento, da posse mesmo dos policiais, dar a água para ela e poder resgatar e acionar a mãe, a responsável, para que pudessem adotar as devidas providências. Apesar de ficar tanto tempo sem comer e beber água, aparentemente ela estava bem, saudável. Estava bem, estava saudável, tranquila também, mas numa situação deplorável, né? Que nós, que somos pais, a gente se sente comovido com a situação dessa. Como você disse, né, Viviane, a gente não pode ficar muito tempo sem beber água. Então, se essa criança não tivesse gritado ali, pedido socorro para os vizinhos, algo pior com certeza poderia ter acontecido nessa história. Dúvida, fiquei chocada. Eu imagino até que ela tenha demorado para poder pedir ajuda, porque como você trouxe ainda um relato nessa história de que isso não foi a primeira vez que isso acontecia ali de forma recorrente, ela devia estar esperando que essa mãe aparecesse ali, né, em algum momento. Aí deve ter pedido ajuda ali já no momento de desespero, né? Graças a Deus ela está bem, né? Espero que agora seja bem cuidada. Obrigada pelas informações, Kátia. Agora, e um casal que tentou impedir que uma mulher fosse agredida e aí acabou sendo espancado por um grupo de pessoas em Planaltina. Vamos conversar com o Maicon Leão, que volta aqui a conversar com a gente, para a gente entender o que foi que aconteceu, Maicon. Oi, Vivi. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Vivi, esse casal, por pouco, não foi morto por esse grupo. Para quem está em casa entender, eles chegaram nesse estabelecimento ali e já se depararam com essa confusão ali. Várias pessoas agredindo essa mulher. Claro, como qualquer outra pessoa nessa situação, Vivi, eles tentaram ajudar. Entraram ali para intervir nessa situação, para tentar proteger essa mulher. Só que as pessoas que estavam envolvidas nessa confusão e até outras
outras que estavam assistindo não gostaram dessa intervenção e partiram para cima deles. A gente está falando, Vivi, de um grupo de cerca de 20 homens que foram para cima desse casal ali com garrafas, tudo que eles encontraram pela frente. Para quem está em casa ter uma noção da violência, a gente tem um vídeo que mostra como o carro deles ficou no momento em que eles tentaram fugir desse lugar. Quando eles perceberam que estava indo todo mundo para cima, eles correram ali para o carro, justamente para tentar fugir, e aí nesse momento as pessoas começaram a atacar ali, jogar pedra, garrafa, a gente está vendo o carro aí todo danificado. Vivi, eles tentaram sair com o carro, não teve jeito, saíram a pé mesmo, correram ali pela rua até conseguir um abrigo ali, passando por meio do mato, até conseguir um abrigo ali em uma base do DR. A gente vai conversar agora com esse casal, claro, por medo, eles preferiram não mostrar o rosto, a gente vai preservar a identidade, mas o rapaz, por exemplo, ele levou mais de 10 pontos na cabeça, tá com o rosto inchado, machucado no braço, na perna. O que vocês chegaram ali já não deu tempo nem de entender o que era o ambiente, quando perceberam já era a confusão generalizada ali em cima dessa mulher. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, a gente estacionou o carro. E quando a gente desceu, já estava uma confusão generalizada. Várias pessoas, vários homens espancando essa mulher. E eu fui tentar impedir, fui tentar empurrar, fui pedir para parar, pedir para o meu companheiro me ajudar. E foi quando a briga se voltou contra a gente. Todas aquelas pessoas que estavam agredindo, eles se voltaram para agredir a gente. Trocou, tava todo mundo batendo nela, no que eles perceberam que vocês entraram ali para ajudar, a raiva que era dela virou contra vocês? Exatamente. A gente foi tentar sair com o carro, entramos pela porta do motorista, mas a gente não conseguiu porque eles começaram a atacar garrafas, pedras e acertaram meu companheiro. Ele ficou até sem enxergar por um tempo. Eu abri a porta do passageiro para a gente sair, nós corremos, porque senão eles iam matar a gente. Naquela hora ali que você estava dentro do carro, quando olha para o carro assim todo quebrado, o que passava pela sua cabeça? Surreal, gente. Eu não acreditei que aquilo podia acontecer. Foi uma fatalidade, foi péssimo. E em pensar que eu fui tentar ajudar uma mulher, né? E fui agredida por isso e pensar que eles iam linchar a gente, assim, tranquilamente. Tinham menor de idade no meio, tinham pessoas muito jovens. Foi absurdo passar por aquela situação. Jamais imaginei que eu passaria por uma situação daquela. Quando vocês chegaram lá e ela começou a te pedir ajuda para intervir naquela situação, o que vocês imaginaram que estava acontecendo ali? Quando a gente chegou, a gente viu nitidamente que tinham vários homens ali espancando uma mulher, jogaram ela no chão, chutaram ela, e aí foi nisso que a minha namorada ela quis intervir ali na situação, e eu fui atrás também para tentar ajudar ela, até para evitar que ela fosse agredida, né, no meio ali da confusão. Mas quando vocês chegaram pedindo para parar, que tipo de resposta que vocês tiveram ali? Aí eles se voltaram contra a gente, começaram a agredir, tentaram me derrubar 2 vezes, eu não caí. Vieram, me deram socos, chutes. Aí eu corri, a gente correu para entrar no carro, para poder sair. E eles começaram a atacar garrafa no lado do motorista ali, onde eu entrei. Pegou aqui na minha cabeça, tive que levar vários pontos, no nariz aqui também. E foi nisso aí que a gente viu que a situação estava apertando e a gente resolveu correr dali, né, daquela situação. Além daquele momento que vocês entraram ali no carro pronto para correr, vocês tiveram que deixar o veículo mesmo e foi um percurso longo que vocês correram a pé, né? Sim, a gente teve que deixar o veículo, eles acabaram com o meu veículo, né? A gente teve que correr, pedir ajuda ali fora do estacionamento do evento, até que a gente conseguiu, o SAMU veio e ajudou a gente, levou a gente até o hospital. Oi, Vivi, Michael, eles estão te escutando. Nossa, mas assim, que coisa absurda a gente pensar, né? Que a gente vê ali uma situação de violência e vai tentar ajudar e de repente acaba sofrendo essa violência também. Agora, só pra gente entender, onde foi que tudo isso aconteceu? No finalzinho agora da resposta, né? Ele acabou dizendo num evento. Onde foi que isso aconteceu? A gente não sabe exatamente se é um rocá, se é uma casa de festas,
mas parece que o local se chama Liverpool ou é Enjoy. Enfim, ali eu conheço como Antigo Campestre, é algo que era um salão de festas antigo aqui em Planaltina, que funcionava para eventos familiares, as pessoas alugavam. Então, essa é a impressão que eu tenho desse lugar, esse é o meu conhecimento com esse lugar. Mas vocês estavam passando ali na hora? Noite para jantar num restaurante italiano e foi estender a noite e acabou chegando nesse lugar? Foi, a gente resolveu, a gente estava jantando, tomamos um champanhe, estava se divertindo e encontramos uma amiga que chamou para ir a esse lugar. A gente não conhecia e foi. Chegamos no estacionamento e vimos que era impossível habitar aquele lugar. Quando vocês chegaram do estacionamento, vocês já perceberam o que estava acontecendo? Sim, a gente desceu do carro e já estava acontecendo uma briga dentro do local, as pessoas já vieram correndo dessa briga e aí começaram as agressões. Foi muito rápido, foi muito rápido. Eu conversei com a minha família dizendo que eu tinha chegado no lugar e 10 minutos depois eu mandei uma mensagem: socorro, nós fomos agredidos. Foi assim, estou chegando no lugar, 10 minutos depois já tinha acontecido a agressão, foi tudo muito rápido. Vivi, a história consegue ficar ainda pior, sabe por quê? A mulher que eles foram ajudar, no fim passaram a agredir vocês? Como assim? Sim, gente. A gente ajudou essa mulher, as pessoas estão perguntando sobre essa primeira vítima, sobre tudo, mas essa mulher abençoada, ela depois agrediu a gente. Uma das primeiras garrafadas que acertou o meu companheiro foi dela. Meu Deus Vivi, do céu. quando a gente chegou aqui, a minha preocupação inicial era justamente sobre o estado dessa mulher, já que as 20 pessoas partiram para cima do casal, ou seja, eles não conseguiram terminar ali a missão do resgate. Mas, na verdade, ela também se virou contra vocês? Sim, ela se virou contra a gente. Ela tacava o sapato dela também. Foi absurdo, assim, surreal. As pessoas falaram: por que vocês não ligaram para a polícia? Nós ligamos para a polícia, nós pedimos socorro. Eu fiz uma ligação, eu pedi socorro, mas infelizmente a polícia não foi. Eu fiz uma ligação pessoal para um parente que estava de serviço, aí que foram lá, que descobriram sobre o fato. E além disso, Vivi, eles só conseguiram ter acesso ao carro depois da chegada dessa viatura da polícia, porque vocês tentaram depois, inclusive, entrar em contato com algumas pessoas que estavam lá e tinha gente armada impedindo que chegasse perto do seu carro? Tinha gente armada no local e, inclusive, o meu carro, ele levou um tiro de revólver ali na lateral dele, que o policial civil que viu, ele que me falou que aquilo ali é aparentemente um tiro mesmo de revólver. A gente tentou ligar para outras pessoas para poder buscar o carro e aí só no outro dia, pela manhã, que a gente conseguiu fazer o resgate. A gente consegue ver na imagem que está na tela aí, Vivi, a marca do tiro bem próximo ali ao tanque de combustível. Tem o amassado e ali na sequência tem o buraco por onde esse disparo acabou furando ali a lataria. Ninguém deixava chegar perto do carro, estava proibido se aproximar do veículo lá. Estava proibido se aproximar, eles acabaram com o meu carro, que eu comprei tem um mês, e eles queriam queimar o meu carro, inclusive roubaram a chave do meu carro e levaram, e foi isso que aconteceu. Quando você olha para o carro assim, vê ele completamente destruído, o que passa na cabeça? Qual que é o sentimento que tem em saber que vocês trabalham ali todos os dias, não costumam sair, numa vez que decide estender um pouquinho mais à noite, se depara com uma situação como essa porque tentou ajudar alguém? É frustrante e mais frustrante ainda é quando a gente se sente sem amparo do Estado, quando a gente precisa num momento como esse de tragédia. Vocês estão agora acompanhando, claro, o trabalho da polícia para identificar essas pessoas, já que na delegacia ninguém registrou o boletim, só vocês. Exatamente, só nós registramos. E a gente foi muito bem atendido na delegacia, fomos muito bem amparados. E agora a gente precisa realmente deixar na mão da justiça, porque nós não temos mais o que fazer. Como é que fica a situação agora sem carro? Vocês compraram o carro tem cerca de um mês. A gente comprou o carro tem muito pouco tempo, a gente juntou uma grana para poder conseguir comprar esse carro. E, obviamente, a gente está com medo de retaliação, a gente
quer mudar de casa, a gente precisa arrumar o carro para trabalhar e a gente vai dar um jeito. E assim, é frustrante ver o carro do jeito que ficou, mas de uma coisa a gente tem certeza, nós tivemos um livramento, porque se a gente continuasse dentro do carro, eles iam nos matar. Para você, o que eles queriam ali era um motivo para uma confusão, porque o alvo inicial era a mulher, de repente virou vocês, partiu todo mundo. Não teve segurança, não teve ninguém ali para tentar ajudar? Não, a gente não recebeu nenhum amparo da casa, não tinham seguranças lá, tinham seguranças na casa, mas as únicas pessoas que a gente via eram pessoas nos agredindo ou pessoas assistindo a cena. Então, quando a gente saiu correndo, a gente inclusive esbarrou em algumas pessoas, foi caindo, mas segurança, nada. Conversando depois com os responsáveis pela casa, você descobriu que esse tipo de situação é até difícil usar essa palavra, mas normal por lá? Foi muito... as pessoas estavam assim, isso é normal aqui. Como se a gente estivesse no lugar errado. Que aquilo é normal e acontece sempre, aquilo ali. Mas as pessoas precisam parar com isso, de achar que é tudo normal, que está tudo bem, que tudo vai se resolver. Certo é certo e errado é errado. E Vivi, com certeza uma situação dessa está muito errada. Primeiro, várias pessoas agredindo essa mulher. Depois, você espancar, destruir o carro de uma pessoa, de um casal ali, porque tentou ajudar. A gente está falando de marcas que vão ficar pelo corpo, essas vão cicatrizar com o tempo. Mas esse rapaz, Vivi, quando ele vai fazer ali os curativos, ele relembra tudo e tem entrado até em pânico, né? Por conta do trauma que você viveu. Eu tenho... tido algumas crises de ansiedade, de pânico, medo de sair de casa, medo da minha mulher sair de casa, a gente precisa sair para trabalhar, né, todos os dias. Então, é uma situação muito difícil. E com toda a razão, né, Vivi? Eles ficam com esse medo, porque depois de viver essa sequência que eles viveram, não dá para imaginar o que poderia ter acontecido, né? Na verdade, vendo o carro, a gente tem a certeza do que poderia ter acontecido se eles não tivessem fugido. Inclusive, o percurso que você fez, precisou entrar no meio do mato ali para conseguir se proteger? Sim, a gente saiu correndo no mato alto, a gente foi engateando, correndo e caindo e abaixando, porque... a gente ficou com medo de seguirem a gente, porque eram 2 pessoas contra 20, um evento inteiro, sei lá. Então a gente precisou se esconder. Esconder, engatear, até respirar e pensar no que aconteceu e pedir ajuda. Olha, eu te confesso, não sei vocês, mas assim, eu tô chocada com essa história. Cada detalhe que vocês vêm trazendo aqui deixa a gente mais assim abismado com relação a tudo isso. Como é que pode a pessoa parar para tentar ajudar uma mulher, aí começa a ser espancada por 20 pessoas. Essa mulher que estava ali tentando, que eles estavam tentando ajudar, depois também se volta contra eles. Meu Deus, depois eles saem destruindo todo o carro, atirando, jogando, inclusive ali, né? A gente vê a marca do tiro, jogando tudo quanto é objeto para poder acabar com esse carro. Depois eles têm que sair correndo. Olha, que história mais maluca, e que a gente fica tentando entender como que a polícia agora vai investigar esse caso. Porque, assim, que lugar é esse que diz que é normal, em vez de tentar depois aí encontrar uma resposta e ajudar esse casal? Como é que está sendo essa investigação, Maicon? É isso que a gente quer saber, como é que a polícia adiantou para vocês agora que vai funcionar esse trabalho, já que a gente não está falando de identificar 1 ou 2 pessoas, né? É uma multidão. A gente não tem muito retorno. Nós deixamos o carro para ser periciado. Fomos informados que essa perícia acontece hoje ou no máximo amanhã para colher digitais. Foi encontrado próximo ao carro também um celular, um iPhone quebrado. Foi levado para a perícia também e a gente precisa esperar, mas o que a gente teve de retorno foi esse, que puxariam as digitais, que tentariam também contato com o estabelecimento, porque tem câmeras lá para ver se tem as filmagens e ver como podem identificar essas pessoas. O que não dá, Vivi, é para deixar essas pessoas impunes, primeiro pela responsabilização criminal e depois pela patrimonial, né? Um prejuízo de vocês passarem aí um bom tempo se organizando para comprar um carro e ficar com ele cerca de 1 mês. Vocês precisam ser ressarcidos dessa situação, né? Sim, alguém tem que arcar com essa
esse patrimônio, né, que a gente lutou muito para ter, e em questão de segundos ali eles resolveram destruir e roubar e agredir a gente, né? Viver simplesmente um absurdo e revoltante isso. Nossa, sem dúvida. E é claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso aí para entender o que foi que aconteceu e o que vai acontecer com todo mundo, né? Com esses 20, mais essa mulher e esse local também que diz que é normal acontecer isso por lá. Olha, obrigada pelas informações, Maicon. E também agradeço aí ao casal que eles acabaram, né, se dispondo a vir conversar com a gente. Muito obrigada aí pelos detalhes que vocês trouxeram. Espero que vocês consigam ser ressarcidos e que passe aí esse trauma, né? Uma ótima tarde para vocês. Bom, e agora? Você acabou de chegar, perdeu alguma notícia? Não tem problema não, porque a gente preparou um resuminho com os principais destaques dessa segunda-feira. Vamos ver. Um homem tentava embarcar no ônibus, não conseguiu e acabou sendo atropelado pelo veículo. Imagens do circuito de segurança mostram o momento do acidente. Uma loja de materiais de construção foi assaltada no fim de semana. 3 homens teriam entrado armados no estabelecimento comercial e rendido gerente e empregados. Atenção, mamães de bebês, o estoque do Banco de Leite do Distrito Federal está abaixo do normal e pode ficar ainda mais comprometido com a aproximação do fim do ano. Mas você pode ajudar a salvar vidas de recém-nascidos. Lá no site, a mãe vai estar lá, eu quero doar, ela vai entrar clicar, colocar os dados dela e o nome dela vai ser encaminhado para o banco de leite mais próximo da casa dela. Assim como o 160, opção 4, quando ela liga lá e dá os dados dela, também vai ser encaminhada para o banco de leite. Você tem conseguido fechar o mês no azul? Não? Tá difícil fechar as contas? Se apega a Santa Edviges, padroeira dos endividados. Tem missa de hora em hora nesta segunda-feira. Ela não quis apropriar-se disso só para ela mesma. Então, com as riquezas, com os bens materiais que ela tinha, e sensibilizada, né, pela dor, pelo sofrimento dos pobres e endividados, ela então começou a partilhar os bens que tinha para resgatar essas pessoas dessa situação difícil. Queremos convidar todos vocês, fiéis católicos de Brasília, das cidades satélites e do entorno também, venham prestigiar esse dia dedicado à Santa. Com certeza Deus tem algo muito especial para revelar no seu coração. Isso, de hora em hora, viu? Tem missa lá na 905 Sul, até às 7 horas da noite. E vocês viram ali, né? Eu sempre peço para vocês, olha, querem fazer algum comentário sobre alguma reportagem que a gente traz aqui ao longo do jornal? E aí teve aquele caso em que um senhor foi atropelado ali, logo depois que ele tentou subir para poder pegar o transporte público. E olha só, a gente recebeu aqui a mensagem da Célia Bom Tempo. Ela falou, olha, muitos motoristas não esperam as pessoas entrarem nos ônibus. Isso acontece demais, principalmente com idosos. O Gilberto Cardoso, do Novo Gama, ele falou, olha, Vivi, quando se trata de idosos aqui no Novo Gama, os ônibus não têm tolerância. Moro aqui e sou vítima direto desses transportes públicos. A Nete, lá de Santa Maria, ela falou, esse motorista foi muito irresponsável, porque o rapaz passou primeiro ali em frente ao ônibus e ele deveria ter visto. Bom, a gente contou para vocês aqui, né, que essa investigação está em curso, inclusive o motorista foi ouvido, o cobrador também, então a gente depois continua nesse caso para poder saber qual vai ser o desfecho disso. E aqui o Cláudio Taguatinga também comentou, olha, esse atropelamento desse senhor quase aconteceu com ele, né? Ele já fez 2 reclamações às empresas e à Secretaria de Transporte também sobre motoristas que não param em paradas. Fica aí esse alerta para os motoristas, porque esse caso aí acabou sendo fatal. Obrigada por vocês, então, comentarem aqui as reportagens e participarem comigo do jornal, viu? E tá na hora de spoiler, o Fausto de Romeu e Julieta vai contar pra gente um pouquinho do que vai acontecer na novela essa semana. Tá autorizado? Vai entrar em erupção, hein? Atenção, galera do jornal SBT Brasília! Tá quente, as pedras são vulcânicas! Mas eu vim aqui pra te entregar isso. Outro presente? Não, esse é o presente de verdade. Mas pra que serve essa chave? Talvez sirva para fechar o SEC. Apareceu um investidor. A gente podia fazer alguma coisa pra agradecer, né? Sim. Quem é? Leandro Monteiro. Droga! Talvez essa chave sirva para abrir outra coisa. Eu já fui preso também.
Olha, se eu te falar que eu fui preso injustamente, eu vou estar mentindo. Onde eu assino? Ótima decisão. Vou preparar um documento e envio pra vocês depois. Vocês não vão se arrepender. Será que alguma criancinha vai cair do poder? Oi, Isabel. Que bom que você chegou. A gente tava falando de você agora mesmo. Pode liberar o porteiro. Já tem gente cuidando do residencial pra mim. Tá fazendo o que aqui, hein? Olha, eu não quero nem saber. Vai pagar castigo sim. O quê? O Vitor beijou a Pórcia? Ô, dona Iris, eu já pedi pra senhora. A Pórcia não pode beijar ninguém, ainda mais o Vitor, aquele vacilão. Olha, você não pode perder, hein? A infância de Romeu e Julieta, de segunda a sexta, às 15h para as 9h. E você viu no sábado um dos fenômenos astronômicos, isso mesmo, mais esperados de 2023? O eclipse solar anular. Muita gente acabou, inclusive, se reunindo para poder registrar o Sol sendo encoberto ali pela Lua e curtiu, aproveitou também para ver esse espetáculo. Dá uma olhadinha como é que foi. Antenas e lentes especiais apontadas para o alto. Neste Observatório Espacial de Taquara, no Rio Grande do Sul, 33 câmeras captam 24 horas por dia toda a movimentação no céu. E neste sábado, o espetáculo ficou por conta do eclipse solar anular. O fenômeno acontece quando a Lua se posiciona à frente do Sol, mas não chega a cobri-lo por completo. Nós temos períodos onde a nossa Lua está um pouquinho mais próxima e um pouquinho mais distante. Então, eclipses totais, normalmente, a Lua está bem mais próxima, então ela consegue cobrir praticamente todo o Sol. E no caso do anular, como o nome já diz, ele fica um pouquinho mais longe desse anel, então, que é o tal anel de fogo que o pessoal gosta tanto de ver. O espetáculo completo foi visto melhor no norte e no nordeste do país. Em Belém, um dos locais preferidos do público para assistir ao eclipse foi a orla da Universidade Federal do Pará. O dia virou noite. Na capital federal, a garrafinha d'água e os óculos de proteção foram indispensáveis para suportar o calor de 32 graus. Eu acho que vai ser bem legal, assim, olhar para ele. Nunca tinha visto antes, né? Em São Luís, no Maranhão, o espetáculo durou cerca de 5 minutos. No Rio Grande do Sul, a Lua cobriu somente 16% do Sol. Lúcio veio com o filho aprender um pouco mais sobre o fenômeno. Tem seus mistérios e é um fenômeno raro, então instiga bastante a curiosidade de todo mundo, adultos e crianças, né? A última vez que o Brasil teve a chance de ver um eclipse anular do Sol, ou seja, com essa espécie de anel de fogo, foi em 1994. Na época, a região sul teve a maior visibilidade. Agora, o que chamou a atenção foi a abrangência. Países das Américas do Norte, Central e do Sul puderam acompanhar esta maravilha. Nos Estados Unidos, 8 estados puderam assistir ao fenômeno. A Agência Espacial Norte-Americana transmitiu tudo ao vivo. Uma das imagens mais bonitas no Brasil foi registrada em Canaã dos Carajás, no Pará. O ápice do fenômeno durou 2 minutos. Uma cena que instiga não só os amantes da astronomia, mas todos que admiram a natureza. É sempre um fenômeno interessante, principalmente para as crianças, né? Assistirem os eclipses, né? Também mais sobre a Lua, né? Sobre a formação do nosso planeta, né? Sobre a formação do universo, que são temas muito interessantes que vão estimular os próprios alunos a estudarem cada vez mais. Legal, né? Você conseguiu ver? Eu vi assim um pedacinho, bem de leve, mas foi bacana. E o Brasil gasta 3 bilhões de reais por ano com as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. É o que revela um estudo que está sendo divulgado com exclusividade pelo SBT. Nesse ano, só aqui no DF, já foram registrados pouco mais de 38 mil casos suspeitos só de dengue. 94% de todos esses casos são de residentes aqui na capital. Disposição e agilidade. É disso que Maicon precisa para trabalhar. No começo do ano, ele teve que se afastar por 14 dias. O diagnóstico, dengue. Eu senti febre, dor de cabeça, náusea, enjoo.
e fiquei bastante debilitado. Recém-contratado, teve medo de perder o emprego. Eu não conseguia me mexer direito porque meu corpo ficava travado e eu só queria cama. Esses são os sintomas da doença que também pode provocar manchas vermelhas na pele, sangramento, dor abdominal e vômito. É o caso da dengue hemorrágica, que pode matar. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. São responsáveis por quase 90% dos afastamentos do trabalho, segundo uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Só nos últimos 2 anos foram mais de 15 milhões de casos. Por ano, o prejuízo para as empresas passa de 800 milhões de reais. E o gasto total chega a 3 bilhões de reais. A gente já viu afastamento no INSS de 20 anos ou mais, e aqueles que afastam a longo prazo ficam afastados em média 9 anos por conta dessas arboviroses. Mais de 1 milhão de brasileiros são infectados pela dengue todos os anos, segundo o Ministério da Saúde. O combate ao mosquito faz parte de medidas para reduzir esse índice. Mas especialistas acreditam no desenvolvimento de vacinas para prevenir os sintomas graves. Um imunizante 100% nacional já está em fase final de aprovação aqui no Instituto Butantan. A vacina com o vírus atenuado induz a produção de anticorpos sem causar a doença. 17 mil voluntários de todo o país participaram dos testes em 16 centros de pesquisa. Nos voluntários que tomaram a vacina, eles tiveram 80% menos casos de dengue sintomática do que nos voluntários que receberam placebo. A vacina deve ficar pronta no ano que vem. E para entrar no Programa Nacional de Imunizações, deve ser aprovada pela Anvisa. Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a Qdenga, desenvolvida por um laboratório japonês. A vacina de 2 doses custa R$ 800. Tem demonstrado essa eficácia realmente muito significativa, de 80% de redução dos casos de dengue sintomática e 90% de redução dos casos de hospitalização. Nós temos trabalhado junto ao governo para incluir, da forma mais rápida possível, a vacina aí no Sistema Único de Saúde. Maicon, que você conheceu no começo da reportagem, ainda não conseguiu se vacinar, mas tem dicas importantes para se manter longe do vírus. Não deixar água parada, tomar cuidado, fechar bem o saco de lixo. Pois é, vamos acionar agora novamente o nosso Maicon Leão, para trazer o caso de uma babá, 2 crianças e que foram mantidas em cárcere privado depois que um homem invadiu uma casa no Lago Norte. Maicon, traz detalhes pra gente. Pois é, Vivi, aí que a gente sabe a importância de ter aqueles vizinhos parceiros. Foi uma vizinha ali quem percebeu a movimentação estranha na casa da amiga e ela sabia que naquela hora as crianças estariam sozinhas com a babá. Então essa moça acabou chamando a polícia militar, que em poucos minutos, Vivi, chegou até o local. Ao entrar na casa, que estava com a porta só encostada, se deparou com esse criminoso lá no meio da casa, falando algumas coisas desconexas, mas com a babá e as crianças trancadas no quarto. Felizmente ali, depois de uma breve negociação, essas crianças e a babá foram liberadas e este homem preso. Esse caso foi ali no Lago Norte. Segundo a polícia, este homem seria um usuário de drogas e entrou na casa, Vivi, justamente com a intenção de encontrar drogas por lá, mas acabou prendendo tanto a babá quanto as crianças nesse cômodo, enquanto fazia a busca ali pelo local. Felizmente, a vizinha foi rápida, acionou a polícia militar e conseguiu prendê-lo antes de deixar o local. Provavelmente, Vivi, ele deveria sair da casa, deixando tanto a babá quanto as crianças trancadas nesse quarto, Vivi. Nossa, que desespero, Maicon. E que anjo da guarda essa vizinha, né? Que bom que teve um desfecho aí positivo. Obrigada pelas informações. Até mais. E muito obrigada pela companhia de vocês, viu? A gente fica por aqui, mas eu te espero de novo amanhã. Uma ótima tarde, uma ótima semana. Você fica agora com SBT Esportes Brasília. Beijo. Tchau, tchau.